as coisas têm viralizado muito rápido na internet, tudo tem virado fórmula. Mas Uhum. assim, você não consegue acordar às 5 horas da manhã e trabalhar 18 horas por dia ao longo de 10 anos. Você vai conseguir fazer 1 ano, 2, entendeu? E Sim. pode ser que em algum momento da minha vida eu tenha feito isso. Começando mais um episódio do Papinho Tech, né? O podcast da Bolha Tech, cara. Inclusive, né, a gente tá sempre ali, top 10, top 15, Spotify Brasil. Vai lá, mano, dá uma moral pra nós, dá aquele coraçãozinho, se inscreve no canal também no YouTube, tem imagens e tal. E se você quiser apoiar esse projeto aqui, porque eu sou independente, cara, né? A gente faz o negócio aqui na hora que dá, é de noite, é de final de semana. Então, cincão, você vira membro no canal e você apoia financeiramente. E você quer se vestir bonitão assim igual eu, cara? A Minimal Club, ela tá apoiando aqui o projeto. Então, se você quer se vestir aí de uma maneira elegante, né? Ficar ali um home office gostoso, né? Assim, da minha cintura para baixo eu prefiro não mostrar, mas daqui para cima já fica mais bonito. Se você também tá no presencial, cara, então, ó, acessa lá minimalclub.com.br que você não vai se arrepender. Roupas aí com algodão egípcio. O negócio é chique demais, velho. Tá doido. Ó, hoje aqui a gente tá num outro nível, porque, né, esses dias eu trouxe o Guilherme Junqueira, que é uma pessoa que vendeu uma startup, ganhou muito dinheiro. Agora eu trouxe um outro senhor que também vendeu uma empresa e ganhou muito dinheiro também. Então nós vamos aprender aqui como é que funciona esse mundo, cara, porque nós da plebe, a gente gosta desses universos assim, né? Ó, ele largou, olha essa história que louco, velho. Ele largou a medicina e o direito para abrir uma startup de tecnologia e educação chamada Agenda Edu, que possui mais de 3,5 milhões de usuários e foi reconhecido como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo na área de EdTech. Hoje eu falo com Anderson Moraes. E aí, mano, bom? Tudo bom? Tudo bom, Gustavo? Joia? Bom demais, Como é que você cara. tá? Eu tô bem, cara. Esses papos assim, sabe, com pessoas da alta classe, né, brasileira como você, é sempre legal, cara, porque daí a gente fica aqui, né, só aprendendo um pouquinho, né? Imagina, pô, tá todo mundo no mesmo barco. Eu sempre É, brinco que a diferença entre onde a gente chegou agora e onde a gente estava, sei lá, 5, 10 anos atrás fundando o negócio, é só um pouquinho de resistência e resiliência pro negócio, pô, dar certo. Tecnologia é muito dinâmico, né? Então, cara, muda muito rápido, então tá todo mundo no mesmo barco. cara. Infelizmente, né? Porque eu gostaria que não mudasse, não, cara. Falar bem a verdade. Ia ser muito mais fácil, né, velho? Você ia lá, aprendia lá a programar, tava na linguagem tal, versão tal, e acabou, não tem mais nada. Seria muito mais fácil. Agora fica mudando. Aí agora o pessoal começou a falar de IA. Pra quê, cara? Né? Fica aí do jeito que tá. Não é melhor? E agora todo mundo acha que é fácil, né, cara? Assim, não, É, pô, é rapidinho você vai fazer lá, né? É o tal da venda da facilidade, né? é. Mas infelizmente não é tão simples assim quanto parece, né? Graças Mas, a cara, Deus. eu tava dando uma lida lá na história do Agenda Edu e você criou a Agenda Edu num hackathon, cara. Não É é isso, é possível, isso. velho. Como é É que foi isso, é essa isso. história, velho? Cara, a Agenda surgiu num Startup Weekend, que é um hackathon, né, ali, que a ideia é pessoas se conhecerem e durante 54 horas, um final de semana, desenvolverem projetos. E eu, os outros 3 sócios da Agenda, né, que foram os cofundadores, eu, o Pietro, o Alan e a Fernanda, a gente se conheceu no Startup Weekend. Acho que essa é uma curiosidade legal. Então, a gente nunca tinha se visto na vida, cada um estava ali tocando sua vida, tocando projetos específicos, e aí calhou, né, de todo mundo estar nesse dia, os astros se alinharam, a gente se conheceu, acabou tocando o projeto da Agenda Edu, começou com uma Agenda Kids, né, porque era uma startup com foco mais em educação infantil, crianças em primeira infância, ali durante o Startup Weekend, e aí depois foi que a gente fundou a empresa e tal, e aí foi crescendo, e aí passou por todas essas transformações, mas o começo foi bem inusitado, né? Tem uma história curiosa sobre essa, né? Você falou do Junqueira, eu Uhum. até off record tinha comentado que o Junqueira é um amigo que eu gosto mais, assim, e o Junqueira viu a Agenda Edu nascer no Startup Weekend, né?
ele estava como mentor na época, o ecossistema de startups gostava muito desses eventos de hackathon, e a galera gostava de viajar, né? Então, cara, o cara de São Paulo vinha para Fortaleza, depois ia para o Maranhão, depois ia para, sei lá, Santa Catarina, então a galera acabava assumindo esse papel de mentor, que era gratuito, né? Que dava trabalho para caramba, passar um final de semana todo mentorando uma série de pessoas desconhecidas, mas tinha um lado bacana que você também estava viajando, estava conhecendo gente nova, Sim. e aí numa dessas o Junqueira veio para Fortaleza mentorar esse Startup Weekend aqui, e aí acabou que foi o Startup Weekend que a Agenda Edu nasceu, então a gente se conhece desde o dia zero Caramba. da empresa ali, do elevator pitch, né, ali inicial do projeto até hoje. Eu brinco que foram bastante horas de voo aí, e cada um ali tocando um negócio diferente, e empreendedorismo bacana é isso, né, que às vezes você está ali na posição de ser mentor, depois você acaba virando mentorado, você vai ajudando junto, cada um vai trocando ali, e cara, foi muito maneiro, mas foi não óbvio, né? Sim, conhecer pessoas que você nunca viu na vida durante 54 horas e acaba virando um negócio do tamanho que a Ginedu virou, né? São poucos cases assim que surgem de Startup Weekend, mas é por um motivo claro, né? É muito fácil abrir um projeto ali e iniciar um projeto e tocar 54 horas, né? Então surgem vários projetos nesses hackathons, mas ao mesmo tempo a taxa de mortalidade deve ser algo na casa de 98% ali no day after do evento, né? Então é muito difícil ali Os devs um negócio. morrem depois do evento, né? É isso que você quis dizer. Não, acho que no final do dia a coisa mais difícil da vida é você entrar numa sociedade, né? Seja no Nossa, casamento, moleque. que é uma sociedade, ou seja numa sociedade de negócios mesmo. E, cara, você tem que acertar muito bem para você ir para um show e encontrar ali, né, o seu companheiro de vida, né? Eu faço essa sempre analogia aqui, né? Então, cara, esses paqueras, esses amores de carnaval, cara, vai rapidinho e volta, né? O Startup Weekend é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente foi para um carnaval ali, para um final de semana e acabou sendo casado 4 pessoas, né, cara? Sim, e Amor uma à primeira sociedade. vista, Lei. E durar 12 anos, né, cara? Vai fazer 12 anos agora. Então, assim, é difícil, né? Mas foi E todo bacana, mundo cara. continuou, então ninguém pulou fora, porque também tem isso, né? Normalmente, tipo, alguém em algum momento fala assim: ah, não, vou mexer com isso não, aí sai. A galera ficou até hoje. Cara, na verdade foi bem longevo assim a relação. A gente, os 4 ficaram juntos durante quase 4 anos ali. Daí teve um primeiro movimento que a gente foi para captar, fazer investimento com fundo de VC. E aí o Alan saiu nessa época. Eu acho que mais por questão de alinhamento, né? De para onde eu queria que o negócio fosse, etc. Mas saiu da operação, mas continuou como sócio. Então os 4 continuaram Entendi. sócios até a venda. Assim, ele só saiu da operação, mas manteve a posição dele lá e foi bem maneiro. A gente, pô, todo mundo se dá bem, todo mundo troca ideia e tal. E aí, depois da venda, a gente passou mais alguns anos, eu, Pietro e Fernanda junto. E aí, numa segunda venda que a Ginedu passou, que é isso é história para te contar, né? Que a gente foi vendido 2 vezes, né? A gente fez uma saída em 2020 para o Grupo Salta Educação, que na época chamava Grupo Eleva Educação, que é o maior grupo de Certo. educação básica do país. Eles têm cerca de 220 unidades educacionais, 140 mil alunos em escolas próprias, e aí nessa época eles estavam montando uma estrutura de tecnologia, né? Fora ter a escola, fora ter o material didático que eles também forneciam ali para esses alunos, eles também estavam montando uma estrutura ali de inovação. Foi uma unidade de negócio que chamou Pátio, que aí eu até acabei na compra, né, virando CEO do Pátio para poder tocar essa unidade CVC, que era de Corporate Venture Capital ali. Então a gente chegou a ter 8 produtos ali dentro desse guarda-chuva, e aí a gente passou um período dentro do Grupo Salta, eu tocando Pátio e ainda com a Agenda Edu, e aí depois o Grupo Salta reposicionou a estratégia, acabou deixando de olhar ali para esses ativos de tecnologia e focou mais em escola mesmo, né, comprar escolas e aumentar a quantidade de escolas que eles tinham, e aí a gente acabou passando por uma nova aquisição, dessa vez Grupo Salta vendendo o ativo Entendi. 100% para uma companhia listada na bolsa chamada Bimob, que é
onde eu trabalho hoje, né? Então, eu acompanhei o ativo, então continuei ali dentro de Agenda Edu e hoje sou vice-presidente de educação aqui na Bimob. E aí a Bimob é uma companhia super maneira, e aí 100% tech, é uma companhia de tecnologia, hoje mais focada em meio de pagamento, né? Então, Payment Service Provider ali, então tá olhando ali para fazer pagamentos e processar pagamentos. E o legal de Bimob é que ninguém sabe que é Bimob, até todo mundo descobrir que é cliente de Bimob, né? Então eu vou chutar que você deve ser cliente de Bimob algumas vezes, né? Porque Bimob processa boa parte ali do mercado de telecom no Brasil, então claro, TIM, Vivo, então pagou no Pix, boleto, cartão de crédito e tal, provavelmente é Bimob que está transacionando por trás. Quase 80% do mercado de utilities a gente processa também, então Equatorial, Enel, Light, Nossa. uma série de empresas de energia elétrica, então chegou sua conta lá, foi pagar no cartão, cara, é Bimob também que está processando, e aí depois agora a gente entrou, né, em educação e saúde, então a educação foi até com a compra da Agenda Edu, a gente deu origem a essa nova vertical, né, de atuação e saúde também. Então, cara, como a Agenda Edu tem bastante usuário, né, então você fica em São Paulo, né, Gustavo? Eu inclusive Ah, sou usuário da Agenda Edu. Eu tenho então uma você menina pequena, a escola dela tem Agenda Edu, cara. Eu Que uso. maneira, então você é usuário 4 vezes, porque você usa telecom, você usa Puta energia vida. elétrica, aí É, você é usuário da Sabesp, que também sim. processa ali com o Bimob, e você usa a Agenda Edu. Então você é cliente da Bimob 4 vezes, né? Você diz, cara, como é que uma empresa dessa, às vezes ninguém sabe que existe, né? Mas é bem maneiro, cara. E aí a jornada tem sido essa, cara. Então todo mundo ficou junto ali até o momento do investimento, daí depois o Alan saiu até o exit, né? Eu, Pedro e Fernanda ali de Eleva, ficamos juntos, e depois no segundo exit foi que a Fernanda saiu e ficou eu e o Pietro. Então, cara, eu e o Pô, Pietro da até hora. hoje. Casamento, 12 anos. Não, tá doido. Mas assim, vocês ganharam o Startup Weekend? Segundo lugar. Nossa! Eu Não tenho ganhamos, certeza não. que o primeiro ninguém sabe quem que é e não deu nada. Também tem Morreu na, isso. na primeira semana, ali Aí, ó. depois. Isso que é louco, né, cara? Que não é porque às vezes a galera acha assim, pô, não ganhei e tal, que triste, né? O negócio vai morrer. Não, ó, segundo lugar, com certeza é um dos maiores cases que o Startup Weekend tem, velho. É, Porque tá doido, cara. Vocês viraram um negócio gigante. é. Pô, que legal. Hoje em dia diminuiu bastante, mas tinha muito mais hackathon, Startup Weekend, assim, a gente ouvia falar mais, agora deu uma, sei lá, o Deu, pessoal cara. ficou, não tá querendo ficar virando a noite, não, escrevendo código, mas, pô, Eu acho que é isso, mas eu acho que também o mercado de startups em geral, né, com taxa de mudou, né? juros um pouco mais alta, apetite a risco menor, cara, alguns investimentos ali um pouco mais difíceis de acontecer, né, também a própria liquidez, né, cara, você pensa assim, né, se a gente vai passar agora 1 hora conversando, cara, eu posso te citar vários dados onde a gente foi a exceção e não a regra, né, porque assim, primeiro já é difícil você surgir com startup no hackathon e ela dar certo. Então, Sim, exceção não é regra. Segundo, é difícil você fazer um negócio no Brasil e você conseguir captar algumas rodadas de investimento bem estruturadas e o negócio continuar crescendo. Então, exceção e não é regra. E terceiro, e não menos importante, cara, é muito difícil você ter liquidez, né? Sim, tem muito negócio bom, cara, que eu brinco que eu vejo, até negócio de amigo meu, faturando 70 milhões de reais, 50, 60, que às vezes o cara tá doido para vender e não consegue, tem ninguém que chegue para comprar, né? Então, porque você uhum, tem janelas muito específicas no mercado, né? Janela para investir e para captar, janela para sair, alguns setores ficam mais aquecidos do que outros em alguns determinados momentos, então eu sou grato à trajetória de Agenda Edu e também reconheço muito esse fator, assim, sorte, né? Pode ser até competência ajustada à oportunidade, mas, cara, eu acho que teve muito ali situações onde a gente estava jogando contra a estatística e conseguiu dar certo, né? uhum. Mais uma, né? Pô, a gente surgiu no Ceará. Então, assim, que não é um Ainda tem estado que mais tinha essa, né? um histórico tão forte ali de startups, né? Assim, 2014, né? O ano de Uhum. fundação. Então, sim. Então, acho que é muito isso, cara. Sim.
Então, eu acho que o fato do mercado estar indo para esse caminho de a liquidez ser mais difícil, o investimento às vezes não ser tão simples, o apetite a risco diminuir quando a taxa de juros está alta. Então, o ecossistema todo ele dá uma enxugada, né? Então, Uhum. enxugam as novas companhias que estão surgindo, enxugam os eventos, então a galera começa a ficar um pouco mais pragmática. Quando o mercado começa a ficar, tipo, eufórico de novo, aí volta tudo nessa linha, né? Acho que tem uma mudança também no comportamento das pessoas, né? Antigamente as pessoas gostavam de ir para esses eventos, mas eu acho que também, cara, é muito difícil separar o joio do trigo, né? Então teve muita essa coisa do empreendedor de palco, do empreendedorismo meia boca, então a galera vai pegando um pouco de ranço, né, também, Gustavo, porque, porra, é muito ruim você receber, porra, É, mentoria ou pô, ver uma pessoa lá e cospe uma ruma de regras lá que nunca executou nada. Então acho que em algum momento também esse ecossistema ele foi virando um pouco também um pouco ambiente para isso, né? E aí de certa forma as pessoas, sei lá, se você, pessoas que têm um tempo corrido, o cara fala, cara, eu vou botar meu tempo nisso, eu não vou, acaba não indo, aí o negócio vou jogar vai videogame. retrocedendo. Gastar tempo com família, né? Ou então É, vou abrir meu editor de código e eu vou fazer uma empresa aqui, porra, eu sozinho, né? Porra, ter sócio dá trabalho, às vezes, então, agora a pô, onda dos devs é ter um SaaS. Não, eu vou é, criar aqui meu software como um serviço, vou criar meu produtinho e vou ficar vendendo para gringo, né, para poder receber em dólar, em euro. Aí todo mundo fala, e é facinho, agora é só usar IA que qualquer um faz também. Ah, entendi. Tá certo, cara. Pô, se fosse tão fácil assim, tava bom, pô. Nossa é, mãe, velho. só, Não, só não. de gente em produto aqui são 50 pessoas, pô. A gente deve ter aqui uns 30 e muitos dev. E, cara, todo mundo mais sênior hoje. Então, cara, a gente sempre foi um time muito enxuto, mas a gente priorizou nos últimos anos qualidade a quantidade. Eu acho que até pelo Claro. pedido do próprio time, né? Falar, cara, às vezes você tem muita gente, aumenta a complexidade matricialmente, às vezes você não consegue fazer melhoria de salário ou fazer alguma coisa. Então, melhor ter menos gente, mais remunerada e mais sênior. E, Uhum. cara, quase 50 pessoas para manter um aplicativo de agenda escolar digital, né, cara? Então, eu não Porra, acho que as mas coisas são simples, não, cara. Sim, acho eu que, pô, a até tecnologia com quero saber qualidade. um pouquinho disso, da parte tecnológica, assim, cara, porque assim, né, igual você tava falando, pra quem não manja, né, a Agenda Edu ela, eu vou falar aqui de maneira leiga como usuário, né, é, meio que vem para substituir a agenda física de criança, pra você não perder ali o bilhetinho, não sei o quê, então você tem o controle total ali pelo app, né, então, e é chique demais, velho, o negócio é muito bom e funciona legal. Só que, cara, vamos supor, se você vai lá e fecha com uma escola ou com uma rede de escola, é uma porrada de pai que vai usar esse bagulho. Então você já vem, não é um cliente. Você vende para uma escola, mas vai ter, sei lá, 1.000 pais que vão usar e tal. Cara, aí de curiosidade assim mesmo, tá? E o que você puder falar de Fica à tecnologia e vontade. tal. Vocês devem ter começado, porque esse é um problema grande, né? Eu tava falando assim que a galera quer fazer SaaS e tal, não sei o quê. Só que não pensa que, velho, uma coisa é eu criar um aplicativo para 10 pessoas usarem. Outra coisa é se esse app agora tiver 10.000 usando, 100.000, 1.000.000 de usuários, né? Então a gente tem a escala e tal. Como que foi mais ou menos assim essa construção de vocês de pensar em infraestrutura, de tipo, velho, aumentou um monte de cliente, o que nós vamos fazer, mano, para aumentar a cloud? Sei lá, velho. Como que foi pelo menos esse começo, assim, Legal. tecnologicamente falando? Eu vou usar minha licença poética, viu, aqui, porque tem Tá. coisas que eu domino e tem coisas que não. E quando eu te contar um pouco da história desse negócio de, pô, como é que foi saiu da medicina para a empresa de tecnologia, aí que você vai entender o bolo. Mas, cara, a agenda surgiu para resolver um problema simples. Um dos nossos sócios era desenvolvedor, que era o Carlos Alan, é desenvolvedor, um cara, pô, genial, sim. E ele tinha uma filha em idade escolar, né, ali na educação infantil, e aí ele esqueceu de comprar uma máscara para um baile de carnaval da escola da filha dele. Cara, ele chegou com a criança no dia do baile, ela de uniforme, e aí todos os coleguinhas fantasiados e ela de uniforme. Eu falei, pô, por que que aconteceu isso? Teve algum problema aqui, alguma coisa se perdeu. E aí, quando ele foi atrás, ele viu que realmente a escola tinha comunicado
lá na agenda de papel que ia ter um baile, que era para levar a criança fantasiada e tal. Mas, cara, o cara é desenvolvedor, trabalhava pra caramba, a esposa enfermeira, cara, aí aquela loucura, chega em casa à noite, pega uma agenda de papel que tá na mochila da criança para abrir na Nem viu, né? página, descobrir que tinha alguma coisa. E, cara, esse caos não era só do Alan, né? Então ele passou por isso, e aí essa dor. Na época tava muito surgindo as coisas em mobilidade, né? Então, falando 2014, então iFood, Uber estava Uhum. começando, cara, o Bankline do celular, né? Ali, dos aplicativos de Bankline, estavam ali se difundindo. Então, cara, a vida do ser humano, ela estava indo muito pro device, pro celular, mas a escola, ela estava completamente analógica. Eu gosto de fazer essa analogia, porque realmente é engraçada, mas a criança, ela era uma espécie de mini carteiro. Ela trabalhava no Correios da Vida, né? Porque ela pegava a comunicação, que era a agenda, assinada pela família e com algum pedido, olha, meu filho vai sair mais cedo, ele está com tal doença, tem que dar esse antibiótico, tal, tal, tal. Botava na mochilinha dela, que era a sacolinha dela, ela chegava lá na escola e entregava para a professora. Então o carteiro, pô, cumpriu o papel dele, né? E até aí Uhum. tudo bem. O problema é quando esse carteiro começa a entender o que que trafega dentro daquela correspondência, que ele Ah, começa a sim. querer extraviar, entendeu? Que assim, Entende vai falar que rápido. uns 8, 9 anos eu acho que é o suficiente para ele entender. Então, não sei qual que é a idade dos seus aí, mas, cara, acho que quando vai chegando nessa idade, eles vão ficando inteligentes ali. Só, oh, peraí, então quer dizer que se minha mãe manda aqui e a professora vê lá, ferrou para mim. Então quer dizer que se a professora mandou aqui, minha mãe Vai vê lá, cair um ferrou. suco aqui sem querer, talvez, na É, agenda e tal. perdeu, a página parece rasgada. Cara, era tão absurdo que a gente, quando É. começou a vender as primeiras escolas, Gustavo, a gente chegava na escola e a professora dizia o seguinte: sabe o que é isso aqui? Aí era uma lupa daquelas de instrumento óptico. Cara, uma Uhum. lupa. Eu falei, uma lupa. Pra que eu uso? Eu falei, não sei. Pra aumentar alguma coisa, sua vista não é boa e tal. Ela, não. Quando o pai fala que não recebeu o comunicado grampeado, eu pego a lupa, boto na página da agenda e vejo se tem os dois furinhos do grampo para ver se eu grampeei o comunicado e o pai arrancou e disse que não tinha recebido. Olha o nível de Puta CSI vida. da escola. E, cara, parece que é um negócio exceção, mas isso é a regra, cara. Imagina a quantidade de pai que não chega todo dia, mãe, na escola, com o filho uniformizado do dia que era feriado, ou então, cara, descobre que tem que comprar um reciclável para fazer o tal da atividade do feijão. Cara, segunda-feira, 10:30 da noite, e o filho tem aula no outro dia, 7 horas da manhã, ou que tem prova, marca, sei lá, uma viagem no dia que o filho tinha uma prova importante. Então, a comunicação no ambiente escolar, ela tem É muito caótica, muitas velho. Você é coisas, louco. né? E aí o Alan, pô, passou por esse problema, a gente foi lá e descobriu que isso era um problema real, e aí a partir disso a gente tomou a decisão de desenvolver um app de agente escolar digital. Então tira esse papel e vai ser tipo, sei lá, do mesmo jeito que o cara tem a facilidade do iFood para comprar um delivery, a gente deveria ter uma facilidade de um app para ele se comunicar com a escola. Uhum. Então, até aí, respondendo a tua pergunta, cara, a gente não entendia muito de educação, a gente entendia bem de tecnologia, aplicativos, uma série de outras coisas que cada um tinha uma história que estava ligada à tecnologia. Eu, Pedro, Fernando, Alan, e aí depois eu vou desenrolando essa história contigo. Então a gente Uhum. começa o negócio dizendo o seguinte, cara, é um negócio para Startup Weekend. Cara, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Então, o MVP da gente era muito simples. Ele era uma plataforma web que tinha informações e disparava notificações por e-mail ali. Então, a notificação que o pai recebia no celular, ela nem era de um app, nem era notificação push. Uhum. Era o push do e-mail dele que estava no celular, do Que é cliente o de que e-mail. ele Então, se ele já tinha estava acostumado a usar também, né? Na Gmail, a época. gente mandava uma notificação mandava por e-mail, quando recebia a notificação do Gmail, ele clicava e tinha informação da escola. Então, na Uhum. primeira prática ali, de julho de 2024, 2014 até outubro, novembro, que a gente está fazendo o MVP, era só uma plataforma web e as únicas notificações que a família recebia, transacional, era por e-mail. E aí depois foi que a gente foi ganhando corpo, fazendo o negócio funcionar e tal. Então, cara, a gente não nasceu sabendo que a gente ia atender hoje, que nem a gente atende quase, sei lá, 3 milhões e meio, 3,7 milhões de usuários, né? Então, como tudo na vida,
se você sempre imagina que você vai atender, você nasce um pouco mais estruturado. Ah, vou fazer uma arquitetura diferente, vou fazer um microserviço aqui para alguma coisa que eu sei que vai tomar mais banda quando você que estiver num pico de uso. Ah, vou fazer autoscaling load balancer, vou fazer aqui deploy contínuo, porque, pô, depois eu vou descobrir que não dá mais para desligar a plataforma nem 2 horas da manhã, porque às vezes 2 horas da manhã ainda tem 300, 400 pais olhando a bendita agenda, e às vezes você desliga nesse horário, e era justamente o momento que o cara estava descobrindo que tinha que comprar a garrafa e o algodão pro negócio do feijão, e no outro dia vai dar uma confusão, porque ele vai chegar e vai dizer que a agenda estava fora do ar, e por conta disso ele não levou o feijão e a garrafa PET. Então, eu acho que a gente não sabia que comunicação em ambiente educacional era um negócio tão em real time e tão 24/7. Então, essas dúvidas que você perguntou de arquitetura, infraestrutura e tal, a gente foi descobrindo ao longo da jornada. Outros problemas, por exemplo, que eu vou te citar aqui. Ah, e se o pai é separado, casou com outra esposa e ele tem um filho em 2 escolas diferentes, mas ele queria ter o mesmo usuário para acessar o filho em 2 escolas diferentes, que são de conjuntos familiares diferentes, porque naquele filho ali você tem pai e mãe A, e nesse conjunto aqui você tem só um dos responsáveis que continua, mas você vai ter um outro núcleo familiar, que é o tal do aluno em 2 escolas. Aí a gente fez a arquitetura toda para o e-mail ser a chave primária. Cara, você já viu que deu errado, né? Pô, quando chegou lá na frente que o cara tinha o mesmo filho, quer dizer, tinha filho em 2 escolas e a chave primária era o e-mail, a escola A ia cadastrar e ele dizia que não podia cadastrar porque o pai já estava cadastrado, porque era um monolito. E o banco de dados era um só. Então, assim, você tinha esse desafio, cara. Aí a gente foi aprendendo a fazer muita coisa. Só que o problema é, como a gente cresceu rápido, cada virada dessa que a gente descobria já tinha 100 mil usuários. Aí você tem um legado para tratar ali para fazer migration em banco de dados, para dizer para o cara que vai mudar ali um pouco da arquitetura ou do jeito que ele usava. Eu me lembro quando a gente foi fazer a migração para a Agenda Edu, a gente começou com uma Agenda Kids, porque a ideia era atender só pré-escola e escola de educação infantil. Daí depois a escola começou a dizer para a gente, cara, você resolveu um problema assim, muito grande ali nesse segmento, mas os pais, quando o aluno cresce, quer continuar usando o app e eu volto o cara pra gente de papel. Sim, não faz o menor sentido. Você resolveu o problema parcial. Volta lá e resolve o problema que a gente quer usar a Agenda Edu, a agenda escolar, né, na época, para a escola toda. Então a gente tinha Agenda Kids. Aí foi que a gente falou, não, vamos fazer um app só, e aí a gente descobre se o aluno é maiorzinho, a gente exibe mais função, se o aluno é menor, a gente exibe outro. Pô, o ideal seria isso, né? O cara sem dinheiro, time curto, bootstrap ali, falou, não, cara, vamos fazer um novo app, que é melhor ter um app lá, que o cara vai usar o Agenda Kids e o Agenda Team, para não ter que ficar fazendo essas ifs e elses ali, para exibir se o negócio vai ser aquilo para o usuário e tal. E aí esse negócio cresceu pra caramba, e um dia começou a dar muito demanda, porque você tinha 2 apps ali para o mesmo usuário, a família tinha o Agenda Kids e o Agenda Team e tal, e aí essa complexidade vai ficando matricial, aí a gente teve que tomar a decisão de juntar os 2 apps num app só, e aí nasce a marca Agenda Edu. Cara, quando a gente fez isso já tinha 800 mil usuários. Então, assim, cara, é loucura. Então, assim, eu brinco que a gente sofreu muito mais do que se a gente fosse fazer um negócio do zero de novo. Tanto pelo desconhecimento, que ninguém era de educação, então a gente foi aprendendo muita coisa ao longo da jornada, como também pela restrição orçamentária que a gente tinha, então a gente às vezes tomava uma decisão que era melhor no curto prazo, mas era pior no longo prazo. Então aí no longo prazo você tinha que correr resolvendo isso. Então hoje a gente tem tudo de melhores práticas aí que uma boa plataforma tem que ter, assim, redundância até onde dá, né? Que não dá para todo mundo falar, mas a Amazon caiu, por que você ficou fora disso? Cara, sim, se todo mundo fosse colocar assim, a redundância que dá para ter, o custo do negócio duplica, né? Até porque praticamente 80% da internet caiu ali naquela queda de Amazon, porque todo mundo acaba colocando no Oregon, na Virgínia, que são... Na maioria das vezes vale o risco, cara. Né? Tipo, vai cair, vai ficar um pouco ali e tal, mas às vezes é menos custoso do que se você manter redundância eterna. Né? Se considera que lá é o mais barato, então qualquer coisa vai ser mais cara do que lá e você vai ter 2 vezes, então você vai ter o custo. Na verdade, não é só dobrar, é um 2, alguma coisa X que você teria para você ter uma redundância. Com dólar, R$6, com uma série de outras coisas que tem, na prática é lindo.
Na teoria é lindo, na prática, às vezes é não funcional, né? Porque a galera quer pagar barato, né? Nos produtos que você Sim. compra. O SaaS, a pessoa olha e diz, não, quero pagar R$ 30 para o aluno ano, R$ 40 para o aluno ano. Então você tem esse desafio de manter uma excelente entrega ali, né, com a empresa sustentável e tal, mas com uma estrutura de custo um pouco mais organizada. Mas é São isso, os cara. problemas do crescimento, né? Tá dando tão certo que a gente vai ter que mudar a forma como a gente faz e se adaptar e tal, cara. E o negócio andando, né? Não dá pra você virar pros pais e falar assim: olha só, vocês vão ficar aqui uns 3 meses sem nada, e aí depois a gente volta. Não, né, cara? Não tem jeito. É muito louco É. mexer com isso. Até porque, ó, vocês também foram escolher o pior tipo de cliente que pode existir no mundo, cara. Que é o pai de uma criança. Porque, tipo assim, o meu filhinho, ele é especial, então ele não erra. É a escola que erra. É o aplicativo que não presta. Meu filho é perfeito. Pai e mãe de criança é o pior cliente que tem, velho. Não é? Fala a É. verdade. Eu acho que O povo não, chato. eu vou te dizer o seguinte, é um cliente bem exigente, cara, mas ao mesmo tempo, quando o produto está começando, cara, é impressionante como eles abraçam ali a empresa para ela melhorar, para chegar no nível É. de exigência que ele quer. Então, eu queria que o calendário tivesse tal coisa. Então, assim, você tem que ter paciência ali, né, porque realmente acontecem casos, e eu lembro de um caso emblemático, logo no Hum. comecinho, 5, 6 meses que a gente estava, que a gente tomou uma ligação, recebeu uma ligação, como você falou, né, cara, no final do dia, olha que engraçado, a Agenda Edu a gente não dá suporte só para a escola, que é o cliente imediato, que é o Uhum. B2B. Cara, a gente dá suporte até a ponta. O professor, o aluno, o responsável, porque o aluno também tem usuário, né? Porque essa é Uhum. uma coisa, quando o aluno vai ficando maior, o aluno começa a ter usuário da ferramenta também, porque ele começa a se auto-gerenciar na jornada educacional. E aí, cara, logo no comecinho a gente não entendia o quão sensível era esse atendimento. E eu me lembro de uma mãe que ligou pro nosso suporte. E, cara, assim, indignada, e ela reclamava, e dizia que tinha perdido a atividade da aluna, porque a agenda não funcionava, e que ela não tinha recebido a notificação. E aí o coitado deve, uma hora dessa, treme, né? Que você fica, pô, e aí, não chegou e tal? Como é que pode? Não tinha teste, essa notificação não era para chegar, cadê o log? Chegou, não chegou? E ele dizia, chegou, e ela dizia, não chegou. Aí, cara, nossa sócia aqui, que era a Fernanda, era uma pessoa muito, sabe, aquela pessoa doce. E aí você até foi conduzindo com ela e tal hora, no meio da ligação, falou assim: é porque eu vou ter outro filho agora, e eu tô me sentindo muito mal, e meus hormônios estão alterados, e eu tô me sentindo uma péssima mãe, e eu esqueci, isso aqui é pop, peraí. Mas foi você que esqueceu? Falou, talvez eu tenha visto e tenha apagado. Então, no final do dia, ela não estava querendo reclamar da plataforma. Ela estava quase querendo uma terapia. Então, como você falou, é um usuário que ele vai ter um certo nível de complexidade. Mas não é que ele é o pior usuário, mas você tem que começar a entender que às vezes a reclamação é menos por conta que a plataforma está dando problema, mas às vezes porque ele está projetando uma coisa na plataforma que era uma responsabilidade dele. Então, assim, tem essa complexidade de você lidar com esse emocional do usuário na ponta. Mas eu acho que o pior usuário da vida, cara, chutaria eu, que é o cara que pediu uma pizza e tá atrasado. Sim, esse cara, aí ele é um É. usuário injuriado, cara. Assim, Tá aí eu morrendo de brinco assim, fome que e o pô, o bagulho não cara. chega. É. Então, assim, mas é desafiador, cara. Hoje são de responsáveis aqui, são quase 2,5 milhões, eu chutaria. Então, cara, é Nossa muita senhora. gente. É muita gente. Sim. É. É a hora que você começa a escalar desse jeito aí, cara. Nossa, mãe do céu. É. Porque eu fico imaginando o seguinte: a quantidade de escolas que vocês têm, e aluno usando, e pai de aluno, não sei o quê. Vamos criar um cenário aqui hipotético. Do nada, você falou aí da AWS, né? Vamos imaginar que, sei lá, cara, aconteceu alguma coisa, uma catástrofe universal, e aí caiu o app de vocês, assim. Blum! Caiu. Caiu. Não tá funcionando mais. Quantas escolas aí, qual seria o impacto na educação brasileira, cara? Esse negócio fora do ar, velho. Eu acho que Hoje, ia ser animado, não ia não? cara, hoje a gente tem, no mercado total, você tem ali cerca de 9 milhões de alunos,
mercado de educação básica privado, que é o mercado que a gente atua. Hoje a gente já tem para mais de 1 milhão de alunos aqui dentro da plataforma. Então a gente é mais do que um nono, né, do total do mercado de educação privada. Então, cara, eu posso te dar em números reais. Uma queda dessa do AWS gera uns 8 mil tickets no nosso suporte. Nossa. E sem falar em ligações e outras Meu coisas que Deus não do são céu, traqueadas, entendeu? Então, assim, cara, caiu, já era. Assim, eu sempre brinco que milissegundos ele se calcula da seguinte forma: é o tempo que demora um sinal abrir, um taxista que está atrás de você apertar a buzina, e o tempo que demora quando a agenda do cai e eu receber uma ligação no meu celular de algum diretor reclamando que a plataforma está fora do ar, porque as primeiras 500, 600 Nossa. escolas, 1.000 escolas, eu vendia, atuava lá, Uhum. demonstrava, dava treinamento e Ligava tal, pra e você, né, aí no seu telefone, e o pessoal. meu telefone é o mesmo há 12 anos. Então, cara, a grande maioria dos clientes da gente são clientes há 9 anos, há 10 anos, há 11 anos. O nosso churn foi baixo ao longo da jornada, né? Então, cara, é uma galera que tem um relacionamento de muito tempo. É aquele cara que não interessa o tamanho que o negócio tá, ele vai ligar para você, vai reclamar ali de A, B, C e D. E por nossa cultura também, a gente continua tratando o cara do mesmo jeito. Então você tem que ali parar e dizer, cara, é aquela escola de 50 alunos, ela vai ligar, ela vai reclamar. Cara, não interessa o que eu esteja fazendo. Se eu estiver no meio de um M&A ali, eu vou ter que parar e ter uma cautela, porque o jeito de servir da gente sempre foi esse jeito, com atenção ao cliente final, sempre foi essa coisa mais pessoalizada, por ser um produto de educação que toca numa questão crítica. Então, assim, ao longo da jornada, alguns já vão percebendo que dá para resolver em outros canais mais rápidos e etc e tal. Mas até hoje a gente atende o pessoal, cara. Sim, Uhum. então, assim, qualquer probleminha é caos. 10 mil tickets, o telefone toca, cara, a família fica chateada, aumenta um pouco da detração nas lojas, né? Ali, né? Google Pay, Apple Store e tal, e depois a gente tem que ficar lidando com essa crise, né? De voltar Uhum. tudo aos patamares NPS, notas e etc. pós-crise. A sorte é que cai pouco, cara. Assim, graças a Deus. O É que uptime é tem bem coisa que alto não lá. controla, né? É duro isso daí. Só que daí cai nas costas de vocês, né? Igual aí, sei lá, caiu o serviço de cloud lá, pô, não tem nada a ver com isso, mas quem sofre é a empresa fim, né? Não tem jeito, cara. Ah, esse ano a É. gente sofreu com duas pequenas interrupções, né? A da Amazon, que a gente contornou rápido, como a gente acaba tendo time de infra e tal, então às vezes a gente sobe em outra região, a gente faz alguma coisa para poder, Uhum. porra, diminuir ali o período, e pouco tempo depois teve Cloudflare, né? Então, cara, Sim. teve duas ocorrências num período muito curto de tempo. Então eu brinco que você tá falando comigo, esse foi um papo doloroso. Assim, Pô, eu vim cara, de traumas imagina o recentes. desespero do caramba dessas coisas, porque tá doido. A gente, né? Eu sou desenvolvedor. O dev chega lá e fala, puta, War Room, velho, vamos juntar lá e tal. A gente já fica meio desesperado. Eu fico imaginando os donos do negócio, cara. Meu Deus do céu, velho. Nossa. É, Agora, cara, a gente tá falando aí sobre coisas interessantes que eu acho que são importantes de se falar pra galera tech. Que assim, hoje é quase que impossível você só focar em tecnologia. Você tem que saber do negócio, do produto, né? Então você tá falando aí, pô, te aprendeu como lidar com pais de criança, com um diretor de escola, que também deve ser um cliente chato pra caramba também. Aí e tal, e vamos conhecer como é que funciona, pô, tem na agenda a dinâmica é essa, eu fazia ideia disso e tal. Para a partir daí você criar uma solução tecnológica, mas sabendo do negócio. Não é só aprender a programar e acabou, né? Você já resolve. Qual que é, na sua opinião, assim, a relevância disso, cara? De desenvolvedores, de profissionais de tecnologia aprenderem, pelo menos um pouco, do negócio que a empresa faz, assim, pro todo. eu acho que tua pergunta traz até duas dimensões, né? Que é como que ele olha para o negócio, mas como é que ele olha também na vida, esquecendo o negócio, para ele ser um pouco generalista e fazer várias coisas também que não Uhum, eram, às vezes, da competência dele, né? E aí eu acho que a nossa história está muito vinculada a isso, acho que tanto
por conta do time fundador, que sempre foi muito flexível ali, e a gente botou um valor na nossa cultura, que é aprendizado contínuo, e todo time ele é avaliado nessa dimensão cultural do aprendizado contínuo e é estimulada a desenvolver uma inteligência que ela vá além da área que trabalha. Então, por exemplo, o nosso CTO hoje, ele foi o nosso primeiro funcionário, ele foi o CLT 001 da gente, que é o Renan Gugel. Esse cara tá há 12 anos com a gente, é um cara genial, sim, um dos caras mais incríveis que eu conheço na vida. O cara manja muito de Ruby on Rails, a stack da agenda do Rails, né? Ali a base onde a gente nasceu foi Rails, e aí hoje tem um pouquinho de React Native, tem algumas coisas ali, alguns outros componentes em React, então tem muita coisa que a gente foi implementando e melhorando ao longo da jornada. Mas, cara, se eu sentar com ele e discutir uma DRE, o cara que é um desenvolvedor a vida toda e que ele brincava dizendo, cara, eu gosto de ser dev, eu não gosto de liderar pessoas, meu negócio é ser dev. Cara, eu tenho certeza que ele vai ler aquela DRE, para quem não sabe o termo aí, DRE, né, um demonstrativo de resultado do exercício, ali, uma demonstração, que é um documento contábil, né, vamos dizer assim, financeiro. Cara, ele vai ler divinamente entendendo o que é custo, onde é que entra ali um CAPEX, o que é um OPEX. Então, eu acho que isso que você botou, cara, é essencial, porque é tanto sobre o seu produto, você tem que tentar ter essa empatia de entender o lado do professor, o lado da escola, como que é a dinâmica da família, porque aí, vamos dizer assim, você se coloca naquele ambiente imersivo para que você seja parte daquele discovery e você entenda bem sobre o problema barra solução, mas você, como profissional, também deveria entender outras coisas que estão fora do seu silo, né? Então, às vezes, quando você tem empatia para entender a dor de um sucesso do cliente que teve que lidar com aquela mãe que ligou reclamando de uma coisa que não tinha nada a ver, sim, era um problema dela, mas que ele teve que ter empatia, e às vezes só de uma escuta do sucesso do cliente, o cara entende, cara, mas essa coisa que ela falou realmente não é um problema dela e tal, mas se a gente tivesse feito isso na funcionalidade, talvez teria resolvido o problema. E se eu botasse um push de notificação de lembrete para o cara não esquecer ali, por mais que o cara tenha visto a notificação e tenha confirmado, se eu botar um lembrete 2 dias antes do evento, 1 dia antes do evento, 3 horas antes do evento, automatizado, para que o cara seja lembrado que tem um baile de carnaval, será que não seria uma atividade proativa minha, que eles nem sabem ainda que eles poderiam ter isso, mas que a tecnologia permite e que o usuário, no primeiro momento, não vai... Cara, uma professora não vai chegar e vai dizer assim, bota um lembrete automático. Ela vai dizer o seguinte, eu queria que o pai não esquecesse. E aí você tem que entender os recursos que você tem em tecnologia para você fazer essa adaptação em produto. Então, eu acho que hoje eu diria que você seja generalista, não só por entender o aspecto do produto para o segmento que você está, mas entender também essas áreas de forma horizontal, te fazem ser um profissional melhor em qualquer uma das profissões que você deseje ali exercer, mas em tecnologia ela te dá um booster vezes alguma coisa. Então você entrou com bônus. Cara, ninguém gosta de conversar com o CTO, que o cara só entende o tech, mas ele não entende visão de produto, ele não entende visão de negócio, porque às vezes ele não vai conseguir entregar a melhor solução. Exemplo, um CTO que entende muito bem o tech, ele vai dizer, cara, vamos colocar redundância em tudo. Mas se ele consegue entender que redundância em tudo chutaria a margem da empresa para tanto, que talvez tira a oportunidade dele ter mais gente, ou dele melhorar a situação dele e da empresa ser sustentável, então ele já começa a encontrar ali uma solução de como é que ele ligaria a plataforma no menor tempo possível, sem ter uma redundância ligada 24/7, mas se ele conseguisse fazer, sei lá, uma XPTO ali coisa. Então, acho que ter essa visão de negócio, de produto, ajuda você a sair na frente. Porque hoje em dia você tem que entender de forma generalista, né? Até porque, agora trazendo o tema IA que a gente não falou, cara, a IA ela achatou algumas coisas de conhecimento, mas para a pessoa que tem esse conhecimento generalista, na verdade ela virou uma excelente ferramenta, porque você consegue utilizar a IA como uma alavanca, né? Sim, você não vai resolver tudo, você não vai fazer tudo, mas eu acho que você consegue conversar bem e pedir bem ali algumas coisas, ela vai te cuspir excelentes outputs, né? Então, assim, então acho que você foi cirúrgico, cara. Esse é o tipo de perfil de pessoas que eu gosto de trabalhar até. No fim é você conhecer plenamente o seu cliente, né? E, cara, como é que eu vou oferecer para você um produto que você vai comprar, sendo que eu não conheço quem você é, né?
Então, assim, muitas das vezes o dev não vai ser essa pessoa que vai conhecer o cliente, né? Aí você vai ter o pessoal de UX, né? Daí vai criar ali qual que é a interface com o usuário, aí vai ter a interface de fato ali, né, do aplicativo e tal, não sei o quê, e aí o dev vai construir aquilo tudo. Eu falo isso porque tem muita essa pira, pô, eu vou dar o chute certo, vou fazer o golaço tudo de uma vez, eu sozinho. Eu não quero dividir com ninguém, né? Eu quero ter 100% da minha empresa e acabou, não, cara. Na hora que você criar o time, né? Cada um ali dentro de uma área, eu imagino que no Startup Weekend de vocês não era todo mundo dev, né? Era cada um ali numa área diferente, que normalmente é assim, né? E aí você vai, dentro da sua especificidade, você vai criando ali o seu produto, juntando e aí extraindo o melhor, né? Isso que é o conceito de time, né, no final das contas, né, cara? Mas tudo Total. é focado no cliente, conhecer o cliente, né? Ninguém faz nada sozinho, né, cara? Essa complementaridade é essencial e ajuda quando as pessoas se dispõem a entender um pouquinho o pedaço do outro, entendeu? Por É. exemplo, eu acho que o Renan tinha uma frase que é emblemática pra gente, que ele falava: 9 mulheres grávidas não fazem um filho por mês. E às vezes era a forma dele se expressar, porque quando você é CEO, quando você, sei lá, é CFO, ou então, cara, isso é um negócio maior, né? Quando você é founder, porque, pô, todo founder não tem negócio level, então, às vezes, você quer imprimir uma velocidade para alguma coisa e você não consegue. Então, acho que essa complementaridade é essencial para que você respeite cada um dentro do seu papel, mas eu acho que você também se dispõe um pouquinho a entender o lugar do outro e o lugar do cliente, o lugar do outro como time desenvolvimental, facilita para que você consiga entender que realmente, cara, 9 mulheres grávidas não vão fazer um filho por mês, elas vão entregar 9 filhos ao final dos 9 meses. Então, Uhum. aí quando você começa a entender essas coisas, você vai começando a ajustar o que você pede, o nível de cobrança. Então, acho que complementaridade é tudo. Fazer isso você precisa de time, mas eu acho que simplifica quando você vai tentando entender a realidade do outro. Porque senão você não. Você para não cobrar. Você para de cobrar coisas absurdas. É isso que eu brinco. Eu falo, cara, eu detesto chegar pro cara e dizer, nossa, cara, esse cara me pedindo de novo um negócio que eu já falei pra ele que eu não vou fazer. Pô, peraí, me explica aqui. Ô, Gustavo, me explica como é que você gosta de trabalhar. Ô, cara, me explica quais são os desafios que a gente tem para botar a tal estratégia no ar. Cara, se você me der uma explicação plausível, eu também tenho que entender e tentar pensar como é que a gente constrói junto, né? Então, acho que, cara, eu sou advogado de formação. Assim, na prática, eu sou advogado, a Nanda era administradora, o Petra é designer de formação, formado pela Pan-Americana, e o Alan era dropout, fazia ciência da computação e largou lá o curso. Então, a gente tinha um time bem complementar, e eu acho que esse foi um dos grandes trunfos ali da gente ter conseguido chegar longe, né? Que cada um conseguia, de certa forma, fazer bem um pedacinho do todo, né? Uhum. Sim, acho que é meio. Desenvolvedor, cara, gosta de colocar a culpa em todo mundo. Fala assim, ó, o problema não sou eu. O problema é o time de design que fica criando coisa que não é pra criar. Aí é o time de produto, povo chato, fica mandando coisa pra eu fazer, entendeu? A gente não erra, só os outros que erram. Aí depois, não rec... Aí depois reclama que todo mundo odeia dev. Mas tudo bem. Cara, você falou aí que sobre IA, eu queria saber se vocês estão usando alguma coisa de IA, se já tem alguma implementação no app. Mas assim, eu também quero saber se tem IA de verdade ou você só colocou qualquer coisa lá para falar para os investidores ficar feliz. Falou assim, ó, a gente tem IA agora. Legal. Cara, esse assunto é um assunto bem delicado para a educação, né? Eu acho que É. o engraçado é todos os mercados eles evoluem muito rápido. Então você está no mercado de fintech, surgiu uma linguagem nova, surgiu uma nova tecnologia, uma oportunidade ali, sei lá, de H3, o cara já traz logo pro H1 rapidinho, né? Olhando para os horizontes de inovação e tal. Educação, cara, tem um timing de adoção de inovação, de tecnologia de uma forma diferente. Então a gente tem IA hoje, mas a IA da gente é uma IA mais básica. Assim, é um IA que resume alguma comunicação, é um IA que ajuda a escrever algum comunicado, é um IA que traz algum dado de uma Uhum. forma tabulada, de uma forma diferente Coisa para mais a escola. interna. É muito mais, a gente chama até de assistente escolar inteligente. Ele Hum. funciona muito mais para o professor e para o coordenador, para aquele, quero criar um comunicado
de São João. Então ela bota lá, bota qual que é o tom, se quer emoji, se quer mais conciso, se quer tal coisa, e a plataforma ajuda a criar uma base do comunicado para ela fazer fine tunings ali e fazer a publicação. Então a gente brinca que a gente é um IA de otimização de tempo. Então assim, é o assistente mais básico que a gente pode fazer, usando modelos generativos não proprietários nossos, né, um OpenAI, alguma coisa do tipo, mas que no final do dia gera um valor real, porque aquele cara passava, aquele professor, aquela professora passava 20 minutos às vezes para escrever um comunicado, refinando, olhando se a vírgula estava certa, e etc. E agora ela faz em 2. Então ela ganhou 28 minutos no tempo dela para poder realmente dar aula, se preocupar com o que importa, se reciclar e tal, porque o professor, cara, é incrível, assim, eu estava falando, mas é difícil você trabalhar com o professor e ver a carga que eles têm e às vezes o baixo reconhecimento, né? Que, cara, imagina, ele tem que preparar a aula dele, ele tem que dar aula, ele tem que atender as famílias, ele tem que preencher uma série de informações administrativas, que é lançar nota no quadro de nota, é lançar informação do aluno no agenda, presença e tal. Então, o professor, ele tá sempre sobrecarregado de muitas atividades pedagógicas e não pedagógicas. E aí, esse é um dado importante. Quando a gente começou a agenda do lá atrás, a gente foi procurar, né, sobre o que era essa comunicação no universo escolar, e a gente se deparou com um estudo que falava que cerca de um terço, a mais de um terço ali, acho que era 33% do tempo do professor, ele era gasto em sala de aula com atividades não pedagógicas. Então, assim, era organizando os alunos em sala, preenchendo a agenda, fazendo tal coisa e tal. Mas, cara, se a criança tem que ir para a escola para aprender e o professor está um terço do tempo fazendo coisa que não é ensinar, cara, é ruim para o professor, é ruim para o aluno, é ruim para a família, é ruim para a escola e tal. Então, o grande foco da gente sempre foi esse. Como é que eu ajudo a simplificar as jornadas educacionais? Então, a gente olha para a IA como sendo um potencializador dessa simplificação que a gente pode fazer, porque com os daí a gente diminui mais o tempo do preenchimento. Imagina, antigamente ele tinha que escrever 40 agendas na mão. Escrever 40, a mesma informação. Atividade do feijão na sexta-feira, atividade do feijão na sexta-feira. Aí depois eles dizem, não, cara, vamos melhorar para o professor. Agora a gente manda rodar na gráfica da escola e aí a gente imprime 40 bilhetes e ele só tem que pregar os 40 bilhetes. Então era 40 bilhetes do grampo todo dia. Aí veio a agenda e falou, cara, esquece. Você vai fazer uma vez só, num app, quando você der o botão, vai disparar para toda a família. E outro, aqui vai chegar em real time, 100% de entrega, e a gente ainda tem um negócio de dedo duro, e agora eu vou falar para você aí, que você é pai da Agenda Edu, que a gente diz para a escola se o pai visualizou, qual foi o horário, qual foi o device, se ele viu via celular, se foi via e-mail, se foi via plataforma. A gente traqueia tudo, para a gente dizer para a escola o seguinte, ó, desse comunicado aqui dos 40 que foi enviado, 100% das famílias fizeram a leitura e confirmaram. Não, aqui tem 80, esses 2 pais não viram. Então, se é uma coisa importante para você, reforça. Porque senão ele vai chegar no dia e não vai ver porque ninguém viu. Então a gente faz um tracking completo, tanto a nível de auditoria, porque a agenda ela era um documento, como a gente faz um tracking também ligado à questão de engajamento, para dizer se aquela escola ali tá boa ou se não tá. Então a IA, ela tanto vem para ajudar como ferramental para diminuir esse tempo, como também para melhorar esses indicadores. Essa turma aqui, que os pais estão mais engajados, ela tem um R ao quadrado mais próximo de alguma coisa ligada a desempenho, então as notas dela são melhores. Então você começa a trazer mais dashboards, algumas coisas e tal. Mas se eu fosse dizer que a gente tem um IA assim, um modelo proprietário, ou então alguma coisa super deep tech, que está fazendo alguma coisa. Por exemplo, a gente está começando a usar IA agora para controle de inadimplência, porque, só fazendo um adendo, a Agenda Edu ela surge como agenda escolar digital. Então, a gente tinha atividade, comunicados, mensageria e eventos. Isso eram 4 funcionalidades só, que era para fazer o basicão, para a escola se comunicar com a família, mandar comunicado, mandar atividade do dia, o que foi ou não, e dizer quais eram os eventos. Quando a gente foi lançando, cara, esse negócio foi virando, sim, uma mega plataforma. Hoje a gente é um super app. Cara, a gente tem funcionalidade de saúde, que você diz assim, cara, meu filho tem que tomar Tilenol de 3 em 3 horas, e ele notifica o professor de 3 em 3 horas, que está no horário de administrar o Tilenol para aquela criança. Ele vira quase eu brinco que é a Jarvis do professor. A medicação tá lá dentro, o comunicado tá lá, a vida da família tá lá dentro, o material didático que ela quer ter suporte, ela tem um drive que ela consegue colocar para disponibilizar. Cara, tem enquete, tem calendário, tem muita coisa. E aí a gente o legal é que no final vocês conseguiram fazer com que a escola venda para os pais
como sendo um diferencial que a escola tem um app que faz isso tudo. E ainda. A escola virou vendedor do app, pô. Olha aí que louco. E outra, cara, por decisão da gente, a gente lá atrás nunca fez white label, porque alguns concorrentes faziam, é o app da escola A, é o app da escola B. Cara, aí a escola às vezes tinha o app, às vezes dava problema com o fornecedor, que era o produto era ruim, o pai ficava chateado de dizer, cara, não quero mais agenda digital. Ele associava a estrutura do app e não ao fornecedor. A gente sempre foi um serviço. Então, assim, a Agenda Edu é um serviço. Se você for em muitas escolas que usam Agenda Edu, tem uma placa na porta da escola, essa escola utiliza a Agenda Edu. Então é como se fosse quase um selo que diz assim, cara, eu uso uma comunicação escolar eficiente. Então, para ela, cara, e quando essa placa acaba ou quando a gente muda, cara, é caos, que as escolas ficam, eu fiquei sabendo que vocês mudaram a placa, manda uma placa aqui para mim lá em Cametá, no Pará. Aí você tem que mandar a placa nova. Assim, então, cara, é complexo. Mas virou um serviço mesmo. E aí hoje a gente faz pagamentos, né, cara? Que era isso que eu tava. Quando a gente foi ficando robusto, então, foi cara, só pra você ter ideia, função, né? Esse ano a gente vai fazer quase 500 milhões de reais de transações só dentro do app da Agenda Edu. Sim, mensalidades escolares, uniforme, cara, contraturno, balé, karatê, judô. Então, cara, o pai pra paga. escola melhora muito, cara, porque imagina você ter 3, 4, 5 serviços diferentes, né? Lidar com a empresa, você junta tudo numa só, muito melhor, eu diria que a escola acaba usando dois serviços, né? Ela tem um RP, que é a base primária de dados, e tem a Agenda Edu como middleware, que faz toda essa gestão com o usuário final, né? Então eu brinco que, assim, a escola tinha uns 12 fornecedores, ela resumiu agora a ter um filtro de linha que liga numa tomada ali, né? Então eu sou o filtro de linha como middleware, acabo conectando várias soluções dentro da Agenda Edu, e o RP é a minha energia, né? É a minha base primária de dados, é o aluno que matriculou, quando que matriculou e tal, então eu faço toda essa gestão aí da experiência do usuário final. Mas cara, loucura. Muito. E eu vou te fazer uma pergunta também que eu fiz pro Junqueira, que é, porque assim, meio que a galera tem esse sonho de falar assim, velho, olha só, eu vou criar meu app, eu vou criar minha empresa, eu não vou ter chefe, porque chefe é muito chato e tal, vou virar PJ, vou fazer um puta de um negócio e depois eu vou ficar melhor. Sim. Né? Esse sonho assim, meio que de todo mundo na área tech, assim, tem mais ou menos essa ideia. E aí você foi lá e tal, conseguiu fazer junto com a galera sua aí, pá. E aí chegou a venda, mano. Aí eu queria ver qual que é a sua visão, assim, como é que foi pra você, porque, sabe, você falar assim, mano, olha lá, nasceu lá no Startup Weekend e tal, o bebezinho querido, né? E aí tal, aí entregar na mão de outro e falar assim, ai meu Deus, será que ele vai cuidar direitinho e tal? Como é que foi pra você esse processo de vender, cara, a empresa? E você vendeu 2 vezes ainda. Cara, é engraçado, eu acho que eu ainda não passei esse luto, porque eu ainda tô dentro, né? Então eu acho que esse luto ele vai acontecer para mim mais lá na frente, porque na prática eu vendi, mas eu continuei ainda como executivo tocando o negócio. E às vezes até Isso. aumentou o meu escopo. Então o bebezinho, eu brinco, quando a gente vendeu a primeira vez, faturava, sei lá, 5 milhões de reais. Da segunda vez já faturava dezenas de milhões. Então, assim, ele foi crescendo ao longo da jornada. Então, a gente ainda consegue viver uma Agenda Edu, hoje dentro de Bimob, né, e com muita liberdade ali dentro para criar, para propor e etc., sem muita interferência em roadmap de produto. A gente segue, né, ali os estándares da companhia, contábeis, de integração jurídico e tal, mas a liberdade do produto e do servir ainda tem muita nossa cara, né? Assim, e Bimob é muito alinhada culturalmente com a gente. Então, cara, o nível de entrega, até os valores são parecidos. Então, cara, eu brinco que essa dor ainda não passei. Eu vejo muito amigo meu que realmente entregou o bebê, disse, cara, o bebê agora tá na mão do outro. O cara tá vendo que o bebê tá caindo, o bebê, pô, caiu da escada, às vezes o cara tá querendo socorrer, mas não pode. Aqui Pô, você não, teve né, o cara? melhor dos mundos, cara. Você vendeu o seu bebê e continuou criando ele.
Então você tá cuidando dele com o dinheiro no bolso. Puta vida, bicho. Eu vendi o carro e virei um usufrutuário, né? Assim, eu ainda continuo rodando, né? Aí é bom Então, demais, não cara. tive, cara, essa dor. Mas eu acho que vai ter. Eu já penso muito o dia que essa transição vier, um dia na frente, que a gente sabe que em algum momento é importante, né, fechar esses ciclos Sim. e tal. Então, daqui a alguns anos lá para frente, e lá, então, a jornada é grande, acho que tem muita coisa para a gente entregar. A gente acabou de lançar, assim, esse produto de pagamento ele tinha sido lançado em 2018, mas ele foi intensificado mesmo com a compra da Bimob, já que a Bimob tem esse DNA de pagamentos. Cara, e é tão legal ver o negócio crescendo e você tá mudando e melhorando e etc. Então acho que ainda tem muita coisa. Mas eu acho que quando acontecer, cara, eu acho que você sente um vazio temporário, né? De você dizer, cara, foram 12 anos, 13, 14, sei lá, 14 anos da minha vida, eu acordei todos os dias e eu fui pra Agenda Edu. Imagina um dia se acordar e dizer, cara, eu não vou ver o Enan reclamando lá das coisas que ele tinha para reclamar, eu não vou ver fulano e tal. Então tem uma coisa da gente também construir, uma coisa bacana é que a gente construiu uma empresa que a gente queria trabalhar. Então a gente gosta de estar lá. A cultura é maneira, as coisas são maneiras, entendeu? Então, eu acho que quando você sai de lá, não é só o bebê que você deixou, né? Mas são os amigos que você construiu ao longo da jornada, né? Então, assim, a gente teve uma oportunidade maneira também de, antes de vender, ter feito 12 funcionários sócios. E assim, cada um foi Pô, ganhando legal. ali entre 0,5% a 2%. Então, assim, não deu equity pouco, a gente deu equity muito, que a gente não estava acostumado a. Sabe a galera mais jovem? Está acostumada a falar tudo de doll, né? Ah, o investimento foi 5 de doll. Ah, vou te dar De aqui, dó. pô, Phantom Shares, né? Pô, ações fantasmas. Então é cheio de termo, de alguma coisa. Eu falo que a gente é empreendedor raiz, cara. Eu, Junqueira, mais uns caras brabo que você pega lá, a gente, pô, fazia negócio bootstrapping, captava, pô, investimento pouco por stake alto, depois tinha que sair corrigindo com o resultado e tal. Então não tinha muita coisa de termos e tal. Então a gente acreditava que remunerar a galera bem era remunerar bem mesmo. Se era Aham. dar 1%, era dar 2% para um cara que teve ali no negócio desde o começo. Então, cara, imagina, a maior galera que tava com a gente ganhou dinheiro, botou dinheiro no bolso. Ah, isso é E a legal. gente, e a gente teve sortes também. Teve outra sorte, por exemplo. Quando a gente vendeu a companhia, vendeu no meio da pandemia, e o comprador, na época, estava passando por uma reestruturação e não estava querendo fazer a compra 100% em caixa. Então ele pagou 30% em cash e 70% em ações do grupo lá. E aí esse grupo cresceu 4 vezes. Então, assim, Puta, então foi cara, melhor ainda. foi muito melhor. Eu brinco que, pô, na época eu falava, cara, poderia ter botado bem menos recurso no bolso. Foi mais apertado na saída. Mas no longo prazo, foi melhor, porque a gente virou sócio do negócio. Eu sou acionista lá até hoje. Então, Nossa. isso é maneiro, entendeu? Sim, então eu acho que a dor vai vir muito por conta desse contexto todo, né, cara? Da relação que a gente construiu, da galera massa que trabalhou com a gente e tal. Mas aí até lá, pô, a gente vai na terapia e vai dando vai fazendo a dor ficar menor. Eu brinco que eu É. tive foi café com leite, né? Cara, você aí, como trabalhando com educação e tá no Brasil inteiro, se você tivesse um poder, assim, de uma varinha mágica para poder resolver um problema da educação no Brasil, o que você resolveria, cara? Primeiro. Porque, pô, você tendo contato ali com as escolas e com os pais e tal, É. você meio que vocês veem ali o que é alguns problemas, né? Que não Não, necessariamente vocês total. conseguem resolver. Eu E acho que aí? esse é meio óbvio, né, cara? Assim, o desvio padrão é muito alto. Assim, né? Hum, Você tem uma escola pública versus privada, ou uma privada high tier versus aqui bora online e tal. Eu acho que eu acho que equidade é a palavra, né? Eu acho que educação deveria ser um direito universal e todo mundo deveria ter acesso à mesma educação, porque mesma pelo menos qualidade, né? melhoraria um pouco ali a condição de você lutar na vida. Então, por exemplo, eu nasci numa família muito pobre, né, cara? Minha mãe é professora, meu pai é administrador, ambos têm famílias numerosas. Então, minha mãe tem 14 irmãos, sei lá, 14, 15. Nossa. Meu pai tem 6 irmãs ali, então tem 20 tios no agregado, e todos do mesmo pai, da mesma mãe, só um detalhe, sim, não era que eram várias famílias, a galera fazia o Ceará, o pessoal gostava de ter família numerosa, e meu pai e minha mãe foram os únicos filhos dessas famílias numerosas que fizeram a jornada de educação formal.
Minha mãe é formada em pedagogia pela Universidade Estadual e meu pai é formado em administração. E ambos se formaram quando a gente já existia e já era grande. Eu vi minha mãe se formar com 8, 9 anos e eu vi meu pai se formar com 11 anos. Porque minha mãe foi primeiro e disse, agora você vai lá para dar exemplo também. Não quero nem desculpa, vai lá, se forma também. Então, cara, a gente estudou em escolas de bairro, sempre particular, que minha mãe acreditava muito em educação, mas era uma escola que o ticket médio era bem mais baixo. Hoje, se fosse comparar, sei lá, era uma escola que custava uns R$ 400, R$ 500. Só que você tem escola de 12 mil por mês, assim, e a mediana está na casa de 4. Você paga escola, então você sabe do que eu estou falando e tal. Então, cara, nem todo mundo vai ter a mesma oportunidade. Sim, a educação, ela é realmente um dos maiores vetores de mobilidade social, porque se você fizer uma boa jornada de educação, você vai conseguir sair do outro lado com a renda per capita mais alta, com mais acesso e etc. Mas todo mundo está começando de bases diferentes. Então, acho que um dos grandes problemas que a gente tem para resolver em educação Brasil é a questão de equidade, cara. Sim, porque se todo mundo tivesse a mesma oportunidade e cada um escolheu se quis ou não, é diferente de você às vezes querer muito e não ter a mesma oportunidade. Então eu acho que essa é a diferença. E aí outra sorte, né? Você vê que eu fico direto falando que eu tenho sorte. Eu falo, cara, eu tenho sorte mesmo, cara. Sim, que, pô, eu nasci no Ceará. O Ceará é um dos estados que tem uma das melhores educações do país, pública e privada. Então você pega a pública, cara, boa parte das escolas com maior IDEB no Brasil, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que estão no Ceará. E você pega as escolas privadas do Ceará, tem escola sozinha no Ceará que aprova mais do que alguns estados juntos na prova do ITA. Então, assim, ela sozinha manda, sei lá, 30 alunos, 40 alunos. Então, cara, para um cara que começa aqui uma trajetória no Ceará e quer estudar aqui, cara, as escolas elas abrem as portas, elas te dão bolsa, você ganha material didático. Então, eu fui aluno de uma escola super conhecida no Brasil, é uma escola, é uma das melhores escolas do Brasil, uma das que mais aprova no ITA, no IME, no Enem e tal, chama Colégio Farias Brito. E, cara, eu fui bolsista lá. Assim, meu pai e minha mãe pagavam um pouquinho, e depois eu fui bolsista integral. Então, assim, para poder estudar, para fazer vestibulares, concorri. Tanto é que eu passei para medicina na Universidade Federal, passei para direito em outro e tal, porque eu era aluno de performance, né? Eu brincava que o meu pagamento para a escola era entregar resultado. Então, equidade, cara, é a chave. Se eu não tivesse tido essa oportunidade, hoje eu não estaria aqui nesse podcast falando contigo, cara, fiz uma empresa, vendi, foi um negócio gigante, pô, o maior grupo de educação ali do Brasil, pude ser executivo lá dentro, tocar um CVC, hoje sou vice-presidente. Cara, educação, acesso que eu tive, e pena que todo mundo não tem esse mesmo acesso, cara, porque faz muita diferença. Então, assim, o problema não está em tirar o celular de dentro ou de fora de sala de aula, tudo isso está envolvido, assim, ter foco e tal. Mas o problema está em a galera tá partindo da mesma base. Assim, não adianta você achar que você vai fazer uma excelente prova do Enem se a escola A tem um professor que é um dos melhores matemáticos do Brasil e o seu sequer conseguiu bater ali 20, 30% de proficiência no Enem quando ele passou para a licenciatura dele, entendeu? Então, assim, não tem. E tem outros problemas estruturais aí envolvidos, mas é isso, cara. Assim, também não vou me delongar muito, já falei assim, até mais do que deveria falar, que é um tema complexo, né? Não, a educação transforma tudo, né, cara? Não só a pessoa, mas tudo em volta e tudo mais, né? E conta uma história boa aí, de uma loucura que vocês já fizeram. Porque no começo, eu imagino que tudo que você faz pode dar o ruim danado e acabar, né? Porque você tá muito mais perto do acabar do que hoje, né? Então, assim, você não vai cometer um erro que vai... Não, fechou a empresa, assim, não é tão fácil. Na época que você começou, era qualquer coisa podia acabar a empresa. É. Conta uma história boa aí de coisa que... Uma loucura diferente aí que vocês fizeram, cara. Cara, toda startup, até o exit, viu, Gustavo? Eu sempre falo que ela tá
num respirador barra bombeador sanguíneo externo, só que ele tá ligado na tomada com 2 fios desencapados, um pedaço de fita isolante e pendurado por um Durepox. Então, Nossa assim, a senhora. qualquer momento isso cai e você ficou sem circulação e sem respiração, entendeu? Morreu. Já era. Então, assim, o Vale da Morte ele acontece muito mais vezes do que o que você imagina que é. Que as pessoas falam assim, não, o Vale da Morte, cruzando o abismo, né? Tem vários livros que falam sobre isso. É uma vez, você parece que um dia você chegou lá no Vale da Morte, era um valezão, você passou e depois ficou tranquilo. Cara, é quase todo dia. Até o momento de você. Vou dar um exemplo. Recentemente eu estava olhando agora, um amigo meu empreendedor, super gente boa e tal, mudou o regulatório do setor dele. O cara tá faturando tipo 20, 30 milhões, muda o regulatório do setor, de um dia pro outro o cara não tem negócio. Acabou. Sim, sim. Porque o cara era ruim, é porque o cara não era um bom empreendedor, é porque ele não conseguiu captar bem, é porque não tinha bons investidores. Cara, não é. É que a A vida regra é do jogo dinâmica. mudou. É. Então você só marca a posição quando você vende, que aí não tem como voltar atrás. Porque você vendeu, você realizou, a partir dali você não cai. Pra gente que gosta de jogar videogame, às vezes eu falo que é aquele. Sabe quando você tava no Mario, jogando Mario, Super Mario World, que você cruzava aquele tipo um travessão que você quebrava ele, e era o save point, que se você morresse, você voltava daquele local. O save point do empreendedor é o exit. Cara, assim, quer ter um safe point? Venda. Se não tiver, não interessa o que você está fazendo, tudo pode vir a zero. E a gente tem até um case super bacana, cara, que eu acompanho, que veio do Startup Weekend também, salvo engano, que era a Max Milhas, que foi uma empresa ali, né, que passou por um calor grande, ali que estava indo super bem, teve aquela questão de uma outra empresa que ela se associou, e depois passou por um calor, e teve que voltar. Então, assim, cara, é uma das empresas que eu mais admiro no Brasil, que eu sou cliente, quantas vezes eu não viajei via Max Milhas, e até um negócio daquele que é super consolidado, que é bacana, às vezes toma um calor. Então, cara, o único safe point é o exit. Ponto 1. E aí, cara, você falando de uma loucura, cara, eu me lembro de um ano, a gente surgiu em 2014. 2015, no finalzinho, outubro, novembro ali e tal, estava olhando para a empresa dizendo, cara, a gente, primeiro ano todo faturou 14 mil reais, segundo ano todo a gente tinha faturado 150 mil reais. Cara, sabe, isso aqui é um trocado. Da onde a gente olhava para onde a gente tinha vindo, eu tinha empresa, o Pia tinha empresa, o Fernandinha tocava um co-work, o Alan era desenvolvedor e tal. Todo mundo, às vezes, tomou uma decisão. Eu ganhava super bem, eu fui ganhar R$ 0 em Agenda Edu durante alguns anos. Então, assim, eu tinha um estúdio de design e uma software house. Essa foi uma parte da história que eu não contei que é engraçada, mas eu sou designer gráfico, cara. Sim, então eu era aluno de Bom, você também, eu performance. vou te contar, hein, velho. Você começou medicina, aí você foi pra direito, aí É, tecnologia, designer, ou agora eu CEO, vou puta vida, fazer, velho. vai fazer sentido pra ti agora. Sempre gostei de estudar, então, pô, bota o Tá, desafio, eu vou tentar ler, vou tentar entender. Eu era aluno de performance porque eu tinha que estudar de graça, porque minha família não tinha como pagar. Então, quando certo. você é aluno de performance, você tem que Não fazer pode os repetir, vestibulares né? mais concorridos, porque o colégio ele precisa que você retribua o que ele fez para você. Então, ele quer que você passe para medicina, para direito, para ele falar assim: 50 aprovados em medicina, 45 aprovados em direito. Porque lá no próximo ano, como é que ele vai trazer mais matrícula para ele? Ele vai dizer: olha, eu sou o que mais aprovo. Então, eu brinco que os Lógico. alunos ruins eles pagam a educação dos muito bons. Porque no final do dia é isso que vai dar o É, marketing do colégio. Então, a minha profissão era ser aluno de performance. E aí, por isso, é a medicina e o direito e tal. Mas a minha paixão era tecnologia. Então, com 11, 12 anos, meu pai deu um computador para minha irmã, e aí eu comecei a fazer tutorial do finado eMasters. Eu não sei se você pegou e lá, não sei nem Master, se sim. existe ainda, mas Tem. era eMasters, tinham vários sites de tutorial, porque hoje viraram cursos, né? Na época eles eram tutoriais, aí eu comecei a fazer tutorial de Photoshop, CorelDRAW, Illustrator e tal, e aí comecei a virar um pouco designer gráfico, e aí eu fui ficando ali como aluno de performance, de 7 da manhã às 5 da tarde, que era período integral ali no colégio, o dia todo estudando em biblioteca e tal. E aí, quando eu chegava em casa, eu trabalhava como designer, fazendo flyer de festa, fazendo interface de aplicativo e tal. Então, a minha trajetória profissional ela não tem nada a ver com minha trajetória acadêmica. Sim, eu era Entendi. apaixonado por tecnologia, por design. E aí fui tocando a vida. Quando eu cheguei na época de fazer vestibular, cara, eu já fazia coisa para Deus e o mundo. Tinha uma grande empresa de cachaça que eu fazia coisas para ela aqui no Brasil e tal. Eu tinha participado de projeto de desenvolver interfaces
para um aplicativo de um grande shopping no Brasil, aí, que é o Shopping Guatemi, tinha feito interface de aplicativo para o Soletrando, app do Soletrando do Luciano Huck, isso com 18, 19 anos. Então eu tinha feito muito sistema, muito interface e tal, e aí a minha decisão da faculdade, ela foi até óbvia. Quando eu passei para medicina e para direito, eu falei, cara, não quero medicina, isso é um curso de tempo integral, eu ia ter que morar em outro estado, que eu tinha passado em outro estado, eu quero fazer algo que me permita empreender. E aí o direito era um curso de 7 às 11 da manhã. E aí era um curso de meu período e tal, que era raramente a gente tinha aula, porque, pô, assim, não é que raramente, eu também não vou exagerar aqui para também não estar falando isso público, mas, cara, eu estudava na Universidade Federal, então ela passa mais tempo em greve do que funcionando, às vezes. Sim. Então, eu conseguia ir para a faculdade, depois eu ia empreender. Então, na semana que eu fiz a matrícula, eu abri minha primeira empresa, que era essa empresa de design e software house, e aí passei 5 anos com ela, até quando veio a ideia ali da Aginedu. E aí essa empresa, eu fui até pro Hackathon, lá não era porque eu estava querendo fazer uma nova empresa, é porque eu estava querendo entender o que era startup. Porque como a gente tinha alguns negócios lá dentro da agência, eu falei, cara, será que isso aqui é uma startup? Será que não é? Eu não sei, a galera tá falando desses negócios agora. Nome novo, então, né? eu fui para entender o negócio e acabei me apaixonando pela ideia da Aginedu, e aí foi para onde eu fui, né? E aí só para você entender, né? E aí a gente estava nesse negócio, então deu uma volta para fazer a resposta, só que todo mundo ganhava muito bem, todo mundo passou a ganhar nada ali de uma hora para outra, para tocar o negócio. Já estava 2 anos tocando o negócio, chegou em outubro, novembro, a gente olha, cara, a empresa faturou R$150 mil. Sim, muitos da gente aqui ganhava 20 pau por mês, aqui antes de entrar na Aginedu. Então, cara, já deu. Se esse negócio não virar agora, a gente vai talvez deixar de fazer o negócio, assim, não vai fazer mais sentido, tá apertado, não tem dinheiro para pagar a folha de dezembro, que tinha um 13º e ela dobrava, né? E aí, cara, surgiu um evento, um prêmio chamado Prêmio Santander Empreendedorismo, pô, 25 mil inscritos, 5 ganhadores, e aí o cara que ganhava R$100 mil em barra de ouro, uma bolsa na Babson College, barra de ouro, ó a pira dos caras, velho. Que vale mais do que dinheiro, né? Segundo o Silvio Santos. E aí, cara, R$100 mil em barra de ouro, uma bolsa na Babson College e uma mentoria da Endeavor. E aí eu me inscrevi, cara. E era só para universitário, então só podia participar porque eu ainda estava fazendo universidade. Eu ainda não tinha terminado a faculdade, estava no último ano. E aí me inscrevi e ganhei, cara. E aí, porra, foi o dinheiro do Santander, dos 25 mil inscritos. Fizeram pitch, cara, era assim, você tinha que fazer todo um case, aí você era aprovado, foram 10 etapas. A última etapa era um pitch presencial para o Romero Rodrigues, que é o fundador da Headline, né, Investimentos, foi founder do Buscapé e tal, era o presidente da Endeavor na época, e a gente foi lá e ganhou. Cara, esses R$100 mil, se não tivesse entrado, a empresa tinha quebrado. Então, assim, e aí você olha outras histórias, fala loucura era todo dia. Como a gente sempre estava quase indo pro Vale da Morte, e aí por que entrou esse negócio? Cara, o tempo que a gente virou o ano, assim, e conseguiu passar o ano com esse dinheiro e tal, a gente vira o ano, a maior empresa de educação do mundo, britânica, chamava Pearson, olha pra gente e fala, cara, a agenda é do maneiro, né? Cara, quero contratar o produto de vocês. Falei, pô, maneiro, tal. Quantos alunos? Ela, não, quantas escolas? 600 escolas. Cara, de um dia para outro, a gente, pô, faturava R$150 mil, faturar quase R$1 milhão, aí depois de 1 milhão foi 2, 3, 5, 10, 15, 20, e aí não parou mais. Mas assim, cara, o bendito dia que eu tava aqui, talvez vi uma publicidade desse negócio, decidi inscrever e tal, e agora não tem como separar esse negócio, entendeu? Então, assim, que loucura maior, você sair de um negócio que estava organizado e passar, tipo, 2 anos sem ganhar nada dentro do negócio, 2 anos ganhando muito pouco. Eu me lembro que meu primeiro Prolabore, 2 anos depois que eu estava em agenda, foi R$1.000, R$1.500. Eu passei, tipo, quase 8 anos ganhando inferior a R$10 mil e tal. Então, assim, você, para ser founder, você sofre muito, cara. Você vai falar com Junqueira ou com qualquer cara que teve exit, a galera acha sempre que todo mundo começa por cima da carne seca, ganhando muito bem, fazendo muito estruturado. Cara, a galera que deu muito certo, ela comeu, assim, comeu pedra, mastigou pedra, entendeu? Ficou robusto, priorizou o caixa da empresa antes do resultado pessoal, fez muita coisa, trabalhou muito. Até hoje a gente acaba trabalhando muito, mesmo a empresa não sendo nossa, né? Então você fala de uma loucura,
Cara, acho que Tudo é decidir loucura, fazer né, esse velho? negócio foi a loucura do primeiro Pô. dia. É, É, mas então, por isso que não é pra qualquer um, velho. Você vai me desculpar, mano. Você vai ver aí, pô, você falou aí que um monte de sorte. Não é muita sorte, não. Você também foi cavando, foi criando essa sorte aí também pra caramba, né? Então sim. lá, pô, estudar pra caramba, e entrar em faculdade, ter uma visão, ir lá e não é todo mundo que tem essa manha aí, não, velho. Entendeu? É. Fala assim, pô, tá caindo um dinheirinho aqui no meu bolso, deixa eu ficar quieto aqui, cara. Entendeu? Abrir minha empresa, não mexe com isso não. É, então. Mas aí são esses caras é que fazem a história acontecer, né, meu? Olha aí, ó. É. Ele fala assim, aí eu olho pra... Aí você tem que terminar com a... né? Aí eu olho pra trás e vejo, ó, tudo valeu a pena. Ah, hoje sim, né, pô? Não me Depois que você arrependo de saiu vivo do nada. outro lado da margem, né? Faria tudo de novo e tal, É. né? Ah, faria com mais saúde, com mais consciência, talvez. Eu acho que você, pô, teria É. deixado. A galera brinca aqui, pô, rodei muito com pneu murcho, né? Pô, deveria ter rodado um pouco com o pneu mais cheio, né? Ou seja, ter deixado algumas coisas também, que eu vejo que a gente vai com muita intensidade, e você perde algumas coisas no É. meio do caminho também, né, cara? Tudo na vida é uma troca. Então, assim, imagina quantas coisas eu não pude participar, morar Ah, sozinho, sim, tive que lógico. mudar, morar em São Paulo alguns anos, longe de família, cara, longe de amigo. Então, acho que tudo na vida tem uma certa renúncia. Assim, por isso que nessas horas eu gosto dessa sua visão, que às vezes as pessoas elas tendem a não valorizar o papel do empreendedor, né? Então, às vezes o empreendedor ele vai para um caminho meio não, é porque ele ganhou tudo e ele porra, teve acesso a tudo e ele não deixou nada. Sempre parece que é uma coisa muito boa, é um conto de Uhum. fadas, né? Tudo deu muito certo para aquela pessoa e nada foi deixado no meio do caminho para que ele chegasse onde ele chegou. Talvez antigamente, que realmente o negócio era muito hereditários, né? Você era dono de uma fábrica e seu avô passava e etc. Tudo bem, essa visão de que o empresariado era um privilegiado, Sim. tava tudo certo. Mas, cara, essa dinâmica do empreendedorismo tem décadas que já vem se transformando. Né? Então, muitas vezes é o cara que está ali, começou com um carrinho de tapioca, quando você vê ele tem uma loja, depois ele abriu uma franquia, tem 10. Então, muitas vezes o empreendedor ele foi construindo alguma coisa e tal. E as É a pessoas ainda cabeça mantêm aquela. empreendedora, né, velho? Daí você Ah, leva pra tudo na vida. exato, e as pessoas ainda mantêm aquela ideia de que não teve esforço, né? Ou de que veio mão beijada. Então eu digo que talvez se eu pudesse ter feito de uma forma diferente, teria feito de forma mais equilibrada. Eu acho que é natural ter o desequilíbrio quando você quer algum Uhum. resultado. Sim, você quer passar no concurso, você não vai passar no concurso estudando 3 horas por dia, comendo na hora certa, fazendo 2 horas de exercício e tal, você vai ter que estudar 14 horas para passar Uhum. no vestibular que nem medicina. Você quer empreender, você vai ter que trabalhar 12, 18 horas por dia. Olha o horário que a gente está falando aqui, e olha Sim. que já vendi 2 vezes, né? Como você falou, e eu ainda É. tenho um pouco dessa rotina e tal. Então, mas eu acho que, por um lado, a gente também tem que dar um braço a torcer de que tem muito empreendedor, cara, que ajuda o Brasil para frente e etc. Também não sou aquele cara polêmico que vou falar que o empreendedor é a melhor pessoa do mundo. Sim, tem muito empreendedor ruim, babaca e Sim. tal, assim, com perdão da palavra. Mas acho que tem essa valorização. Então, acho que assim, vale a pena, cara. Sim, a Uhum. quantidade de pessoas que passaram pela gente, a gente já chegou a ter 270 funcionários simultâneo. Cara, nunca tivemos um processo trabalhista, 12 anos de mercado. Cara, nunca tivemos uma autuação fiscal. Então, assim, fazer um negócio todo direitinho, cara, pagando tributo. É difícil. Cara, até PJ a gente nunca estruturou, pô, fez pouquíssimas coisas dentro dessa linha. Não que eu ache errado ou não, acho que para mim era Uhum. muito melhor se todo mundo pudesse ser PJ, porque no final do dia você recebe mais dinheiro, você decide com o seu dinheiro o que você faz, né? Sim, mas se você está dentro de um país e ele tem uma regra, então você tem que seguir a É, você tem regra que que está seguir, lá, né? por mais que seja ruim, né? Assim, seja não tão óbvio, né? Às vezes o funcionário acha ruim, né? Que toma desconto, que faz tal coisa. A gente nunca topou fazer coisa diferente. Então, fazer tudo direitinho, cara, dá mais trabalho ainda. Então, empreender é difícil, fazer direitinho dá trabalho, fazer direitinho se importando com pessoas dá mais trabalho ainda. Assim, então, eu acho que valeu a pena super. Faria de novo, talvez, no sentido de, cara, tentaria fazer diferente algumas coisas, ser mais sustentável ali, mas me orgulho demais do que a gente construiu. E hoje eu estava até numa reunião de Pô, planejamento animal. estratégico falando para a galera o seguinte: nossa, cara, a gente conseguiu ver
Tem até um sócio da gente que botou uma música de funk que acho que o refrão era assim: ó, onde nós chegou, valeu a pena esperar, não ter apenas sonho, né? E aí ele falou, botou meio que como trilha sonora, porque a gente tava falando, cara, olha o que a gente fez, né? Assim, 12 anos, e agora a gente pode dizer, cara, a gente é uma empresa sustentável, está crescendo, tem um time legal e tal, mas no meio do caminho você só costuma ver a água, né? Você não vê muito a ilha chegando, né? Assim, você tá vendo água para tudo quanto é lado, você tá meio que se afogando ali, desesperado para ficar com a cabeça para fora, né? Se a cabeça baixar, você morre. Mas é muito maneiro, cara. Sim. Doido. E se eu pudesse falar para quem é dev, cara, se você gosta um pouco e você tem esse espírito e tal, eu brinco hoje, em vez de ter feito direito, eu teria feito engenharia, né? Eu teria aprendido a programar muito melhor do que o nível que eu cheguei, que eu só fazia pouquinho coisa de front, eu era mais designer mesmo ali, e teria botado esse skill dentro do meu cinto de utilidades. Porque, cara, um cara que domina programação e engenharia, é muito mais fácil depois ele ler um DRE, é muito mais fácil depois ele entender como é que ele faz um processo de vendas, até porque hoje tem muita coisa que está ligada à automação, é muito mais fácil ele descobrir depois como é que ele monta ali um processo de relacionamento com o cliente, porque hoje tudo é muito ferramenta, puxa o indicador de tal lado, faz tal coisa, programa isso, faz isso. Então, se você quiser empreender, saiba que vai ser duro, você vai comer pedra, mas assim, uma magia aí no meio dessa jornada que faz o negócio valer a pena, entendeu? Sim, vale a pena para todo mundo? Pô, talvez não, também não vou ser otário, né? Para mim deu certo. Agora sim, pode ser que não dê para todo mundo. Tem que entender o risco. Sim, então acho que é isso. Tem que acreditar, você tem que acreditar. Velho, porque, né, se você pudesse dar uma dica, então, pra essa galera. Assim, ó, profissional de tecnologia, igual você tá falando aí, que tem esse sonho de empreender, de ter o próprio negócio e tal. Na sua visão aí, na sua experiência, o que seria a primeira coisa pra esse cara olhar, assim, cara, se preocupar? Independente do Eu acho que negócio que ele vai diretamente fazer. proporcional ao sucesso, ali que é um fator extremamente correlato, é escolher bem o tipo de negócio que você quer fazer. E olha que eu tô falando uma coisa que eu não fiz. Porque a gente começou a agenda assim, não, os caras esqueceram a máscara de carnaval. Mexer com criança, velho. Pitch emocional, sim, super emocional. Aí eu me lembrei da minha mãe como professora, eu como aluno. Falei, cara, isso tem a ver tudo com minha vida, com de educação. Zero estudei como era o mercado, qual era o tamanho do mercado, se tinha um concorrente ou não e tal. Então você aumenta muito a sua capacidade de sucesso se você entra em mercados grandes, que é o que a gente fala aqui, o Total Addressable Market é alto. Por exemplo, se eu vou fazer um produto para PME, quantas milhões de PMEs tem no Brasil, pequenas e médias empresas? Cara, milhões. Sim, eu vou fazer um produto para a escola. Quantas escolas tem? 40 mil. Das que podem comprar, quantas são? 25. Das que realmente vão comprar, quantas? 15. Pô, se eu já cheguei em 4, eu tô a 30% do mercado endereçável total. Ou eu mudo de mercado, vou fazer superior, vou fazer curso livre e tal, ou então eu fico muito restrito, né? Então, ou então você muda de produto, que foi o que a gente fez. Fora o SaaS, de agenda, a gente começou a fazer ali a solução de pagamento, chegou a emprestar dinheiro para a escola. A gente fez garantia de recebível emprestando dinheiro para a escola. Então a gente foi testando vários modelos para que a gente tivesse um negócio realmente grande, pudesse chegar grande e tal. Então a primeira dica, cara, vá menos pela questão da aptidão, porque eu adoro pet. É bom você fazer uma coisa que você gosta, porque você teoricamente já chega mais alinhado como usuário de qual que seria o produto ideal que você faria ali para aquele negócio. Então assim, olha que história engraçada. Te falei que o Alan tinha filho, né? Sim. Os outros 3 nenhum tem. O meu primeiro filho vai nascer agora, semana que vem. Então, assim, Puta, eu passei nem 12... virou usuário ainda. Eu passei 12 anos tocando um negócio que eu não era usuário. Então, assim, não é só porque você não é usuário que você não vai ser um bom CEO ou um bom CTO para aquilo. Acho que você tem que escutar muito o cliente. Mas voltando aqui pro negócio, cara, quando você procura alguma coisa que o TAM é grande, mesmo que você seja muito ruim, o mercado é tão grande que você ainda pode ficar num tamanho relevante para poder fazer um negócio que funciona.
Quando você vai para um mercado que é muito pequeno, muito restrito, cara, você vai ter muita dificuldade para penetrar esse mercado. E mesmo que você faça um negócio genial, cara, o Vai ser tamanho muito do difícil. negócio não vai ficar tão grande. Então a primeira dica que eu dou é, cara, procura um negócio com tão grande. Segundo, procura um mercado que a dor é real e o cara tá tentando resolver agora. Sim, eu acho que muitos dos devs eu brinco que é a comunidade, né, a tribo mais curiosa e que tem mais curiosidade sobre todos os assuntos do mundo, né? Se você falar um pouquinho de mitologia grega, ele vai saber um pouco. Se você falar um pouco de como é que funciona o canal do Panamá, ele vai explicar um pouco sobre eclusas. Se você Pokémons. falar um pouco... Pokémons, cara. Inclusive, eu tava assistindo com minha esposa, agora reassistindo ali, porque eu disse, cara, a criança vai chegar, a gente precisa entregar a cultura para ela. É Como é que ela lógico. vai saber ali, né? Como é que os pais dela surgiram e tal. Eu brinco que para poder falar a linguagem do Dev, eu tive que assistir Star Wars, cara. Assim, os caras faziam umas piadas lá que eu não entendi. Então, cara, eu virei CEO da Agenda do 12 anos atrás, eu vou fazer 35 agora. Cara, tinha 23 anos. Então, cara, muitas vezes eu liderava uma galera que era mais velha do que eu. Então, eu tinha que entrar na cabeça da galera. Então, Dev é curioso. E aí eu sempre falo, né? Já que Dev é tão curioso, todo Dev já deve ter pesquisado a história daquele negócio que é o... Sabe aqueles coisas que segurança de shopping anda? Que é Segway, o nome da Um empresa. patinete, tipo um patinete, Que é assim. tipo um negócio meio que é um patinetezinho. Tá. Cara, o cara achava que aquilo ia ser o futuro da mobilidade do mundo. Virou um negócio do segurança do shopping e É. tal. Então, procure resolver uma dor que é real. Não pense da sua cabeça que porque você imaginou que aquilo seria o ideal, cara, o usuário vai querer. O cara, no final do dia, o cara tá querendo a agenda de papel que tá ruim, ele quer uma agenda digital. Ele tá querendo pedir a comida de um jeito diferente porque ligar pro telefone da pizzaria é ruim. Então tem muita gente que quer construir projeto, produto para si. Mas é porque um dia eu queria ter um patinete com duas rodas que tem um estabilizador automático, faz tal coisa, vai ser o futuro da mobilidade. Não, o futuro da mobilidade é o cara ter uma motinha agora que, porra, o cara carrega na tomada. Já resolveu pra caramba, não era tipo ter um negócio daquele. Então, procura um mercado com tão grande, né, o total addressable market grande, procura resolver problemas reais, né, e dores reais que já estão sendo resolvidos agora, que é muito mais fácil o cara trocar o dinheiro que ele paga numa coisa por outra do que ele criar um dinheiro novo. Isso aqui eu nunca resolvi, agora vai ter que ser uma coisa nova no meu orçamento. Cara, procure negócio que nasce Brasil, vai mundo. É muito ruim quando você faz um negócio que é só Brasil, porque Muito você está no local, né? risco 100% do país. Então, por exemplo, a Agenda Edu, ele é um produto incrível. Eu consigo botar ele em alguns países ali, sei lá, América Latina eu consigo colocar, alguns países da Europa eu consigo colocar, porque o tronco educacional é próximo, que é essa coisa de ensino médio, educação básica, anos iniciais, fundamentais e tal. Se eu pegar a Agenda Edu e coloco lá nos Estados Unidos, ela já não funciona 100%, porque lá é K-12. Então, cara, lá tem menos anos do que aqui, lá tem algumas coisas diferentes, lá a educação é mais pública, distrital, do que particular. Então, quando você faz um negócio que está muito restrito ao Brasil, você vai ter uma dificuldade lá na frente, porque você vai ter que realmente procurar novos produtos dentro do mesmo mercado endereçável. Então, você tem que ser muito bom de construir novos produtos. Então, por isso que a gente hoje tem uma grande plataforma. Então, eu tenho uma assinatura digital dentro de Agenda Edu, eu tenho integração com o WhatsApp oficial ali, para se ele quiser, eu tenho um número atrelado. Então, você tem que fazer sempre, você tem que ser muito builder. Se você, é um cara que você está querendo ser menos builder, tá querendo fazer um produto só e depois escalar ele, é melhor você já procurar uma coisa que nasce Brasil e vai mundo. Exemplo, vou fazer uma plataforma de automação de tráfego pago. Qualquer pessoa no mundo que estiver usando tráfego pago vai conseguir usar aquilo. Sim, é só botar lá um arquivo de tradução que diz qual que é a tradução da plataforma, né? Uma I18N, alguma coisa do tipo. Você vai na arquiteturazinha ali para você conseguir fazer essa mudança. Então, você vai mudando. E por último, cara, faça coisas que, para que ela dê certo, você não tem que deploy 50 milhões de reais ali na vida para o negócio funcionar. Porque assim, as pessoas querem fazer negócio com o dinheiro dos outros. Ninguém quer fazer negócio com o seu próprio dinheiro. Então assim, é um negócio genial. Faz com o seu dinheiro? Não, eu quero captar 20 milhões de reais. Então assim, eu sinto saudade dos empreendedores bootstrapping,
porque os caras botavam o próprio dinheiro antes. Quando eu tomava a decisão de não ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês para ir ganhar zero em agenda durante alguns anos, eu estava tomando a minha decisão de botar dinheiro. Eu estava botando dinheiro indireto, porque eu estava me sustentando não com o dinheiro da empresa, mas com o que eu tinha feito de reserva para trás. Hoje em dia, não. Então, as pessoas esqueceram de fazer empresas lucrativas. Sim, de fazer empresas que elas nascem e elas passam um tempinho ali sem faturar, mas depois elas já começam a faturar bem. E, cara, vai entrar 10 clientes, vai entrar 20, vai entrar 30, vai entrar 40. Então, tá entrando sempre um pouquinho, mas aquilo sempre tá crescendo. Então, tão grande, resolver uma dor real, começar Brasil e mundo, e fazer negócios que tem um caminho para lucratividade, não tão barrigado ao longo do tempo. Vou fazer um negócio que há 5 anos ele vai dar dinheiro. Porra, sim, tá distante ainda, entendeu? Sim, essa seria uma dica de frames aí que eu passaria ideias para ver se eu toparia empreender ou não, entendeu? Sei que deve é bem cartesiano, né? Eles vão fazer uma matriz agora. Não, mas tá vendo que louco, cara? Você não falou, você tem que aprender Java, você tem que aprender não sei o quê. Não, tecnologia não, cara, negócio. Vamos olhar, né? São coisas fora de tecnologia, né? São skills aí que a galera tem que aprender, tem que olhar para outros lados aí também. Se você quiser trabalhar com empresa, né? Abrir um negócio e tal. É bem legal isso daí, cara. Agora, uma coisa de curiosidade pessoal aí agora. Vai. O que você gasta muito dinheiro, velho? Cara, hoje... Você tá falando por hobby ou por investimento? Coisa. Não. Investimento não. De hobby, vai. De hobby. De coisa pessoal, assim. Cara, eu gosto de comer bem. Assim, minha esposa gosta de comer tão bem quanto eu, então isso ajuda um pouco a gente. Comer bem é muito caro, né, cara? É meio triste isso, né? Hoje eu bebo menos, então eu acabo comendo bem aí, assim, bebida pouco menos, mas acho que comer e beber bem é muito bom, cara. E como eu vim dessa história mais apertada, cara, querendo ou não, você acaba ajudando muito as pessoas que estão próximas, né? Sim, acho que, pô, ver os seus tão bem quanto você, acho que às vezes traz um orgulho e um retorno moral que eu acho que no final do dia fecha a conta, entendeu? É muito ruim você viver sem dividir, né? Assim, eu tenho uma cabeça muito share, assim, sabe? Eu só não acredito muito na coisa de, usar celular alugado, sabe? Essa coisa de sharing economy. Não, vou alugar um carro, vou alugar um celular, esse eu não acredito. E tal, por questão pessoal e tal. Mas eu gosto de compartilhar as coisas. Então eu acabo gastando dinheiro para comer bem, para viajar e tal, comer, beber, viajar, isso eu gosto. Assim, quem dera tivesse mais tempo. Pô, aí talvez seria um problema, porque talvez eu teria muito menos dinheiro, né? Que já teria ido embora boa parte, porque realmente eu gosto. Você tem aspiro de CEO também, assim, que esse negócio de acordar cedo, de tomar banho gelado, esses bagulho, não, cara? Porque, cara, eu sou um cara mais... sei lá, velho, a gente tem, né, nós da plebe, né, trabalhadora, a gente fica olhando e fala assim, pô, será que esse é o segredo, cara? Eu teria que fazer um negócio desse e tal. Sua rotina é um negócio meio diferente ou Não, não? bem normal, cara. Acho que assim, agora tem ficado até mais estável, que eu acho que trabalhava bastante, assim, mas eu acho que a gente consegue fazer, sim, eu acho que é porque as coisas têm viralizado muito rápido na internet, tudo tem virado fórmula. Mas assim, você não consegue acordar às 5 horas da manhã e trabalhar 18 horas por dia ao longo de 10 anos. Você vai conseguir fazer 1 ano, 2, entendeu? E Sim. pode ser que em algum momento da minha vida eu tenha feito isso. Sim, eu morava em São Paulo e eu me lembro que eu viajava muito, eu pegava 120 voos por ano. Então, cara, quase todo dia eu acordava para pegar o primeiro voo em Congonhas para ir para algum lugar e voltar, porque eu tinha que voltar para casa, que minha esposa não tinha ninguém, não conhecia ninguém, morava em São Paulo sozinha. Então, imagina, você tira uma pessoa dali, bota ela lá, e aí você passa mais tempo fora de casa do que em casa, dormindo fora. Não fazia sentido, né? Então, eu acordava muito cedo, cara, assim, 3 horas da manhã, 3h30, 4h30, para poder pegar o primeiro voo. Então, pô, passei um tempão. Se nessa época eu fosse influenciador, que não é muito
muito a minha vibe, acabo que agora a gente até se expõe mais, porque a gente entende que o comportamento do consumidor mudou, e a escolinha quer ver você lá, falando sobre gestão escolar e tal, senão ela não compra de você porque o concorrente falou. Então Tem você muito se CEO obriga a colocando a fazer cara isso. agora, né? É engraçado Você isso. se obriga a fazer isso e tal. Mas se nessa época eu fosse influenciador, aí ia acordar de manhã. Pô, já tinha um voo mesmo pra pegar, por que não eu ia dizer que, galera, tô acordando aqui 5 horas da manhã, pô, É puta por isso que eu tenho disposição, sucesso. 5 AM Club, por isso que eu tenho sucesso. Eu tava, pô, obrigado. Eu detesto acordar, tipo, 4:30 da manhã. Cara, Sim, pra eu acho mim, que pra seria acordar muito bem. legal se algum CEO, aí fica uma dica pra você, de repente você topa, que é fazer o contrário, entendeu? Então, tipo assim, não é 5 horas da manhã, não, é acordar 10:30. Entendeu? Você acorda 10:30 da manhã, aí você levanta, você faz tipo, uma vida completamente oposta, cara, o que a galera fala. Eu acho que ia ser legal, velho. É. O completamente oposto, eu acho que vai ficar difícil funcionar. Mas um equilibrado, cara, falando em Não, é só rotina. pela zoeira, entendeu? Eu acho que assim, é horas líquidas de trabalho. Eu acho que para Aham. fazer ali, você precisa ter uma quantidade ali de 12 a 16 horas ali e, cara, entender que nem sempre você vai estar no 16 e obrigatoriamente você não deveria estar, porque Uhum. senão você vai ver muito pouco. Então você tem que ficar ali, semanas que estão mais apertadas, você trabalha 16, semanas que estão menos apertadas, você trabalha 12. E vai tentando levar isso, entendeu? Agora, sim, acordou mais tarde, trabalha um pouco mais. Acordou mais Sim. cedo, trabalha um pouco menos, vai tentando dosar a quantidade de esforço que você coloca É, até ali. porque Mas quando o negócio é seu, também você tem uma energia diferente também, eu imagino, né? Pra trabalhar, pra colocar ali. Agora, quando você é CLT, você fala assim, pô, vou trabalhar 16 horas por dia, talvez não, talvez não. com Sei certeza. lá. Mas te falar uma curiosidade: você tem energia quando o negócio está indo bem. Quando o negócio está É, indo mal, é. às vezes você não quer levantar da cama. Imagina, você vai acordar, você já espera lá que tem 50 coisas que estão desestruturadas te caçando Uma puta ali, dívida. e que você vai ter que escolher a menor para resolver, entendeu? Então isso é bem difícil. Se manter automotivado não é tão simples assim, entendeu? É, Mas é isso. verdade, cara. Não, o negócio é complicado. É, o sonho é bonito, né? A hora que dá certo, a gente fala assim, nó, e tal, e construiu, e deu certo, e saiu em notícia, e vendeu, ganhou muito dinheiro, pá, lindo. Agora, 14 anos, né, papai? E isso não contando tudo a construção para trás, né? Até você começar a fazer. Isso daí, a galera não quer, não. Quer só o É, fim. Quer só vender e o dinheirinho pingar na conta. Pô, não. é, Tem é toda uma longo prazo, cara. construção. Empreendedorismo a longo prazo. Às vezes você dá sorte e faz um negócio muito rápido ali, dependendo de como é que você fez e tal. A grande maioria dos que você vê que deu sorte, que o cara fez muito rápido, o cara já era second time founder. Então já tinha um investidor que já sabia, que acreditava, o cara já tinha um pouco do framework de fazer e tal, mas para fazer a primeira vez ele vai demorar um pouco mais, que tem muita coisa que é aprendizado na prática, né? Claro. Pô, Anderson, obrigado, cara, por ter batido um papinho aí comigo. Foi, pô, sensacional. Conhecer um pouquinho mais da sua história, conhecer um pouquinho mais da história da Agenda Edu também, que, igual eu falei pra você, eu uso isso todo dia quase, cara. Recebo lá a notificação, pá, da minha menina lá e tal. E também sobre empreendedorismo, né? Porque, pô, empreender na área de tecnologia e tal, que é um negócio meio sonho de todo mundo, mas colocar o pezinho no chão, ver como que as coisas realmente funcionam e que o caminho não é tão, né, fácil quanto alguns pensam, né? E saber como que funciona por um case real e que deu certo, pô, é sensacional, cara. Obrigado mais uma vez aí por você ter topado, cara. Imagina, Gustavo, eu que agradeço aí. Já acompanhava aí o podcast, tinha escutado esse recentemente por ironia do destino, quando eu vi ele publicando, disse, nossa, cara, nem acredito, foi tão próximo, né? Foi um dos últimos episódios, né? Foi. Ali, o Junqueira participou e ficou super legal lá o episódio. Então, cara, obrigado demais pelo tempo, para falar um pouquinho aqui do que a gente acredita que é empreendedorismo na prática, contar um pouquinho das loucuras que a gente fez em Agenda Edu. Cara, é isso. Acho que a gente vai vivendo aí a vida real é bem mais complexa do que a teoria. Tem menos frameworks que funcionam com 100% de assertividade, mas eu acho que
gente boa, cara, isso aqui é uma coisa que isso sim é um grande aprendizado. Eu acho que você sempre aprende mais do que o que você acha que você está ensinando, em qualquer situação que você está. Você sempre tem que ser copo meio cheio ali e tá perto de gente boa, cara. Sim, todo mundo, você olha assim a trajetória da gente, a quantidade de gente boa que carregou a gente em algumas coisas, em alguns assuntos, são muito bons. E uma forma de você fazer isso também, às vezes quando você não tem acesso a essas pessoas, que hoje é fácil, né? Falar, ter acesso ao fundador do Buscapé, que foi investidor da gente, Rodrigo Borges, fazer tal coisa, tá? Hoje você tem acesso, você consegue fazer uma mentoria, você consegue bater um papo e tal, e tirar essas dúvidas. Quando você não tem, cara, uma das excelentes formas que eu tenho visto aí são momentos como esse que você está proporcionando agora. Pegar ali podcasts, pegar livros de autobiografia e tal, e você tentar entender um pouco na trajetória de cada um como é que as coisas são para que você projete um pouco ali na sua jornada. Então, acho que momentos como esse são sempre muito ricos. Sim, tá ali, de certa forma, dando um give back para a comunidade empreendedora e para a comunidade tech, né, cara? Eu sou muito fã de desenvolvedor, cara, assim, cara, eu tenho o que eu tenho por conta da galera que fez com a gente, por conta dessa paixão da gente construir coisa com tecnologia. O negócio é um negócio tech, sim, não tem tijolo nele, né? Sim, é bits, bytes e códigos ali, né? Era o Sublime ali, abrindo ali, e a galera codando ali no desafio. Então, cara, eu sou muito fã do mercado de tecnologia, pô, parabenizo demais vocês aí também. Até meu cunhado hoje é dev. Eu brinco assim, cara, eu gosto tanto de dev, que até o meu cunhado é dev. Então, no papo de família, você tá falando de tecnologia ainda, você tá trocando algumas coisas aqui. E, cara, parabéns aí pela jornada, pelo podcast, pelo serviço que você está fazendo de abrir a cabeça do dev para outros temas que não só código, porque eu acho que isso é muito importante aí, e que a gente viva um mundo pós-apocalíptico, né, da IA, né, que todo mundo acha que todo mundo vai virar vibe coder e montar coisas fantásticas, onde a galera entenda qual que é o real papel do dev. Não, é só ir lá e digitar assim, não, cria pra mim um app igualzinho o Agenda Edu, Enter. E aí já sai assim, blum. Aí no outro dia vaza o dado do aluno e uma briga de um pai separado dentro de um canal de mensageria. Aí acabou. Nossa, assim, aí céu, 20 milhões de multa da LGPD, né? Todo mundo só fala e tem medo. Não, mas aí não você não deve ter problema com o LGPD nenhum aí, cara, porque, né, você não tem milhões de dados de menor de idade, né, na mão, tranquilo. É por isso que a gente não usa tanto IA, né, cara, aqui, porque não dá pra usar. Mas, cara, foi massa o papo. Foi um papinho bem legal, cara. Aí, obrigado aí pelo convite. E contem com a gente, cara. E se precisar de qualquer coisa, agora você tem meu número para quando, se Deus me livre, o app cair, agora eu tô entendendo que eu vou receber uma ligação a mais. Que isso, cara. Imagina que louco. Faz uma ligação direta. Uau! Não, top demais. Valeu, cara. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.